Esta história contará sobre o campo de batalha de lobisomens e pessoas aparentemente comuns que são capazes de visitar os cantos mais secretos do universo. Tudo começou com o assassinato de um lobisomem. Mike olhou para trás e percebeu que o seu incrível poder animal lhe permitia destruir todos os inimigos no campo de batalha. Partes ensanguentadas dos seus corpos estavam espalhadas por todo o lado. O herói explodiu de raiva, lembrou-se que o seu pior inimigo não estava naquela montanha de cadáveres. Pegou no seu martelo de aço e começou a caminhar pesadamente para outra dimensão, onde o seu outrora melhor amigo, mas agora pior inimigo, poderia estar escondido. A caminho do portal, Mike reparou no cadáver do seu mentor, que uma vez o ajudou a aprender as técnicas mais raras, o que o motivou ainda mais a procurar vingança. A dada altura, pareceu-lhe que o seu professor estava a respirar. Mas isso acabou por ser apenas uma ilusão que só poderia aliviar a sua dor temporariamente. De repente, viu a perna do seu pior inimigo, que foi capaz de profanar o corpo ensanguentado do professor e arrancar-lhe o braço. O lobisomem subiu um pouco mais, e antes de desaparecer conseguiu instantaneamente mostrar um sinal indicando o seu destino iminente como mentor. Mike levantou o seu martelo, que estava cheio de energia brilhante, e queria ter tempo para atingir a cabeça vil e arrogante do lobisomem. A energia, impulsionada por um forte desejo de vingança e pela impossibilidade de realizar esta tarefa instantaneamente, alterou as características faciais de Mike, deixando-as irreconhecíveis. Entretanto, o lobisomem continuou calmamente o seu movimento para outra dimensão e o seu sorriso cínico ficou gravado na memória do nosso herói. Apesar disso, a poderosa energia do seu martelo trouxe o lobisomem de volta ao campo de batalha e atingiu como um raio os pés do monstro. Ao mesmo tempo, um coágulo brilhante de energia, a ferver sob a forma de uma bola, emitido pela besta, permitiu ao lobisomem esconder-se instantaneamente noutro espaço. Mike caiu de joelhos com a cabeça apoiada no martelo. Lágrimas de raiva e desespero a escorrerem-lhe pelo rosto, acreditando que esta não seria a última vez que encontraria o seu inimigo. Só o desejo de vingança lhe permitiu seguir em frente. Em momentos de desespero, lembrava-se frequentemente da sua infância, do tempo em que estava simplesmente a desenvolver-se e acreditava na justiça neste mundo. Apenas aquele tempo feliz. Lembrava-se de brincar com seu irmão mais velho, Tom, que o mimava muito e não reservava tempo para se divertir com seu irmão mais novo. Mas um acidente com o irmão, que caiu da montanha enquanto brincava à apanhada, não lhe permitiu permanecer em paz por muito tempo. Mike pegou no seu martelo e olhou para o céu com determinação. Sabia que não iria desistir do seu objetivo. A imagem do irmão mais velho, que lhe surgiu na memória, deu-lhe mais energia e motivação para completar as tarefas planeadas. Nem se apercebera que estava à beira do abismo, e agora conseguia ver a cidade em ruínas, destruída por causa da batalha com os lobisomens. A expressão hedionda do seu pior inimigo, as pupilas brilhantes dos seus olhos e as longas presas, apareciam no portal entre as dimensões do universo. Ao fundo era possível ver o seu séquito de ghouls, demônios e bruxas que o serviam fielmente. Mike inclinou-se, abraçou o martelo como a sua amada mãe e chorou baixinho, dizendo que naquela batalha ainda não tinha conseguido derrotar o lobisomem Wolland. Uma voz interrompeu os seus pensamentos, apanhou-o de surpresa e puxou-o para o lado abruptamente, pois não esperava a presença de outras pessoas. Era a voz do seu mentor moribundo, pedindo a Mike que se aproximasse para fazer o seu pedido final. Viu como parte do braço do lobisomem estava a sair do peito do seu professor. Devido à dor aguda, mal conseguia falar. Estava a perder os sentidos, mas a vontade de se despedir de Mike trouxe-o de volta à razão. O professor disse que não deu a Mike a sua arma mais secreta e poderosa, capaz de destruir qualquer lobisomem, até mesmo o próprio Wolland. O herói estava cauteloso porque o professor era sempre completamente aberto com ele e tinha a certeza de que sabia tudo o que o mentor sabia. O professor apontou para o anel no dedo indicador da mão direita, que brilhava com uma energia brilhante. Isto permitir-lhe-á lembrar-se de todas as circunstâncias da sua infância e dar-lhe-á força total. Ao colocar o referido anel no dedo, Mike sentiu uma onda de energia sem precedentes que emanou das suas mãos em cores brilhantes. Num instante, a sua consciência ficou turva. Viu-se como um menino pequeno e doente, deitado numa cama, praticamente em estado de morte. A sua mãe soluçava alto sobre o seu corpo e não conseguia levantar a cabeça. O nosso herói, exausto de fraqueza,
Abriu os olhos e começou a despedir-se da mãe e pediu-lhe que não chorasse amargamente pela sua morte inevitável, pois não havia dinheiro para os medicamentos que o ajudariam a recuperar. Depois destas palavras, a mãe caiu num desespero ainda maior e não conseguiu esconder as lágrimas, soluçando alto que não podia ajudar o seu amado filho mais novo de forma alguma. Lembrou-se dos horríveis donos do apartamento que a tinham espancado a ela e ao filho no dia anterior, só porque tinham sido incriminados por roubo num mercado. Nesse preciso momento, 2 desses homens atrevidos invadiram o seu quarto e exigiram que saíssem do local, pois não queriam viver ao lado de ladrões. Um dos bandidos empurrou subitamente a cadeira em que a mãe de Mike estava sentada com a sua perna forte, gritando para sair de casa. Com o golpe, bateu com força com a cabeça, o que não lhe permitiu resistir, e apenas sussurrou que estavam acusados de roubo por não quererem ter relações íntimas com o dono do mercado. O seu corpo sem vida foi arrastado pela sala por 2 brutamontes como lixo do qual se queriam ver imediatamente livres. Implorar misericórdia era inútil. Mike estava a ter convulsões devido à sua impotência e incapacidade de ajudar a mãe. O seu rosto estava cheio de raiva e fúria, mas o seu corpo não se conseguia mexer, o que o chocou ainda mais. As suas mãos começaram a tremer e a encher-se de sangue. A sua pele começou a romper, e uma dor selvagem percorreu todo o seu corpo. Não compreendia o que lhe estava a acontecer. Num momento, o punho da palma da mão foi coberto por um brilho intenso, que lhe derramou uma força sem precedentes no corpo. Agora compreendia quando sentiu pela primeira vez as suas capacidades sobrenaturais. Mike conseguiu acalmar-se e controlar os movimentos das mãos. Nunca se tinha sentido tão forte antes, o que lhe deu uma sensação de confiança e a capacidade de proteger a pessoa que lhe era mais próxima. Ergueu as mãos acima da cabeça e um raio de luz brilhante iluminou o quarto, como se o sol se tivesse posto ali, o que apanhou os gigantes furiosos de surpresa. Deixaram o corpo da mãe e ficaram paralisados de horror com o que viram. O nosso herói inclinou-se para a mãe. O grandalhão pediu para não lhe tocar, apertando as mãos com medo. O primeiro implorou por misericórdia, e o segundo até caiu de joelhos e começou a soluçar alto de medo. Olhou para o rosto da mãe. Ela não respirava. Mike não conseguia acreditar que aqueles sacanas lhe tinham tirado a vida. O herói ajoelhou-se durante muito tempo diante do corpo imóvel da mãe, continuando as suas mãos a exalar energia. Agora lembrava-se do que aconteceu naquele dia fatídico, de quem era a culpa pela morte, e a sede de vingança despertou nele com uma força sem precedentes. Depois disso, foram trazidos à sua memória momentos vívidos de batalhas sérias, nas quais enviou os seus antepassados ao mundo com um golpe da sua espada. O sangue dos inimigos na sua espada e rosto testemunharam as batalhas mais difíceis. Com um golpe de espada, cortaram os corpos dos seus adversários. O sangue jorrou num fluxo poderoso em diferentes direções. Gritos de dor e horror percorreram o espaço. Mike acordou de repente. O seu companheiro de armas já estava ao seu lado com os olhos cheios de morte iminente, enquanto o lobisomem regressava para continuar a luta. Os olhos de Wolland emitiram uma luz branca brilhante. As suas presas brilharam como relâmpagos, e com todo o seu corpo, mostrou a sua determinação para finalmente acabar com Mike. O herói compreendeu que agora as suas forças não eram iguais, ainda não teve tempo de recuperar da última batalha, mas abruptamente puxou a espada para o lado e aceitou a luta, não tentando esconder-se noutra dimensão. A espada e as roupas ensanguentadas de Mike mostravam que os seus ferimentos ainda não tinham cicatrizado e que seria difícil para ele vencer, talvez até impossível, mas não conseguia demonstrar um pingo de hesitação. Simplesmente saltou e avançou diretamente em direção ao lobisomem, ciente do facto de que poderia morrer como resultado de um ataque à queima-roupa, mas permitir-lhe-á vencer, mesmo que isso lhe custe a vida. A espada trespassou o corpo do lobisomem, atingindo-o em cheio no coração. Com o golpe fatal, transformou-se num homem comum e caiu sem vida numa posição não natural ao lado dos corpos dos outros adversários. A sua cabeça, arrancada por um poderoso golpe, caiu. Um poderoso rugido percorreu o ar, enchendo o espaço com uma onda de choque. Ao mesmo tempo, o corpo de Mike, com um braço decepado, caiu no abismo. Conseguiu desferir um golpe fatal que lhe custou a vida. Os seus olhos ainda não se tinham fechado e parecia que deveria permanecer vivo, mas o sangue que lhe saía da boca não dava esperança de recuperação. De repente, sentiu força.
Virou-se de costas e respirou fundo. Encheu o peito de ar e pequenos arrepios percorreram todo o seu corpo. O braço começou a recuperar rapidamente. As fraturas e escoriações cicatrizaram instantaneamente. Mike olhou para suas mãos surpreendido, pois recentemente estava a morrer. A sua segunda mão foi arrancada. O herói percebeu que tinha conquistado a imortalidade, mas pela qual teria de pagar caro com a sua liberdade. Os seus irmãos de armas sobrenaturais já estavam ao seu lado, pois ao colocar o anel do professor tinha feito um pacto com o diabo. Mas Mike não percebia por que é que o professor decidiu dar-lhe a vida. O herói viu o resto da sua comitiva sob a forma de demônios, cães e esqueletos que saudaram o seu novo mestre. Também ao seu lado estavam os seus antigos companheiros de armas, Mark e Jessica. Ainda estavam na forma de pessoas comuns. Mike percebeu que já tinham sido servos do seu professor antes. O portal entre dimensões começou a brincar com a luz. Tudo isto indicava que era necessário prosseguir para o seu interior, o que parecia estranho e esquisito para Mike. Mark garantiu ao nosso herói que precisava de ir para o outro mundo. Só aí completaria a sua cerimônia de tomada de posse. Estaria sempre ao seu lado e nunca o trairia. Mike estendeu a mão em direção ao portal e, de repente, viu-se no lugar mais terrível que se possa imaginar. Da lava ardente, as mãos móveis dos seus inimigos caídos projetavam-se, implorando por misericórdia. O herói entrou na lava e reconheceu mãos individuais de inimigos derrotados, lobisomens, que causaram muitos problemas e passaram muito tempo a procurá-los e a destruí-los. Depois sentou-se no seu trono. O seu corpo tornou-se como um esqueleto vestido com roupas exteriores. Ao seu lado, como um cão fiel, estava um pequeno esqueleto. Mike percebeu que pertencia a forças sobrenaturais, o que o deixou muito entusiasmado. O sumo sacerdote, um antigo monge que na dimensão indicada desempenhava o papel de procurador-chefe e conselheiro do governante da dimensão da vida após a morte, aproximou-se do trono. Curvando-se profundamente, o sumo sacerdote ofereceu a sua amizade a Mike e garantiu-lhe o seu leal serviço ao seu novo mestre. Ao mesmo tempo, os seus olhos vermelhos exalavam raiva, pois esperava por esta posição há quase anos. Mike, tendo ouvido calmamente, falou calmamente palavras que deveriam ter chocado o sumo sacerdote, mas este apenas sorriu, deixando claro que o seu mestre ainda era muito pequeno e estúpido em comparação com ele. Mike ficou furioso com a audácia demonstrada. O seu novo e incontrolável poder começou a manifestar-se em torno do seu corpo, e parecia que só mais um pouco e se permitiria desferir o primeiro golpe. Mas de repente percebeu que estava nesta dimensão para se purificar e ganhar novos conhecimentos que o ajudariam a lutar com sucesso contra lobisomens. O sumo sacerdote estava feliz. O seu novo mestre tinha passado no primeiro teste e o seu treino bem-sucedido em novos poderes secretos estava garantido. Viu Mike levantar-se do trono e entrar na sala de cristal onde os habitantes mais belos e bem-sucedidos desta dimensão costumavam descansar. O nosso herói, ao entrar no salão indicado, ficou surpreendido ao ver o seu reflexo. Este homem parecia-se muito com ele, mas por algum motivo simplesmente ficou ali parado e repetiu todos os seus movimentos. Mike, usando um pequeno coágulo da sua energia, atingiu o seu suposto reflexo na zona do peito de onde a pessoa desconhecida caiu no chão. Eram vampiros. Um deles mostrou a mão ensanguentada e explicou afirmativamente que aquela era apenas a ponta do iceberg que estava prestes a conhecer, e que aquele homem era o seu segundo eu. A sua segunda consciência jazia imóvel no chão. Mike não sabia o que fazer e a quem ouvir, pois encontrava-se num ambiente completamente desconhecido, o que o preocupava bastante. O herói regressou ao seu trono e pensou durante muito tempo sobre o porquê de ter recebido tal destino e o que o esperava no futuro. Mas as novas memórias e o conhecimento que recebeu permitiram-lhe continuar a viver e a procurar os responsáveis pela morte da sua mãe. A sua solidão foi perturbada pelos seus novos amigos, rapazes fortes e uma jovem bonita, que o convidou para jantarem juntos. O sumo sacerdote garantiu que não deveria desperdiçar o tempo concedido com entretenimento, que deveria adquirir novos conhecimentos e ir imediatamente à biblioteca local. Mas a bela rapariga não deu paz ao nosso herói. Opôs-se à opinião do seu conselheiro e foi ter com os seus novos e alegres camaradas. E o aborrecido sumo sacerdote
apenas murmurou palavras de indignação, pois na sua juventude não permitiam que os seus mais velhos fossem insolentes. Mike ouviu tudo e interrompeu as palavras do conselheiro, salientando que ele é o mestre nesta dimensão e que lhe cabe a ele decidir como gastar o seu tempo e o que fazer. O conselheiro pediu docilmente desculpa, mas guardou um forte rancor. Talvez isso prejudique o nosso herói e faça uma brincadeira cruel com ele. Embora murmurasse para si próprio que este tipo era igualzinho ao pai. O próprio herói queria pedir desculpa ao velho e sábio conselheiro, mas deixou claro que percebia tudo e concordava com os seus argumentos. Ao sair da sala, viu seu amigo Mark parado perto do portal. Pretendia ir imediatamente para outra dimensão. Mike ficou confuso com as suas ações. Queria mesmo deixar o outro mundo sem o avisar, por assim dizer? Mark disse que recebeu uma mensagem urgente sobre o perigo iminente na dimensão terrena, que não a iria deixar. Mas os lobisomens eram capazes de penetrar nas pessoas e não havia tempo para sentimentalismos. Abraçaram-se como antes, como verdadeiros amigos, pois conheciam-se desde a infância e há muito tempo que não se ofendiam. Mike prometeu segui-lo o mais rapidamente possível. Como palavra de despedida, sussurrou-lhe ao ouvido que Mark devia cuidar de si e arriscar a sua vida. Só que o nosso herói é imortal e não queria perder o seu amigo leal. Literalmente, algum tempo depois, o nosso herói, acompanhado pelo seu conselheiro, colocou-se em frente ao portal e dirigiu-se à civilização terrena para prestar assistência e destruir os lobisomens. Aproximou-se do portal. Por momentos quis ficar um pouco mais nesta dimensão. Compreendeu que ainda ontem era uma pessoa comum e a sua vida tinha mudado drasticamente. Tocou-lhe nas mãos, estavam no lugar. O herói não conseguia acreditar que depois da última batalha com o lobisomem conseguiu sobreviver. E não só, mas ficar ainda melhor. Voltou a lembrar-se tristemente do seu professor. A certa altura, viu-se numa rua movimentada de Washington, rodeado pelos seus companheiros de armas, bem como por um fantasma do outro mundo chamado Teddy. Estavam todos determinados a lutar contra os lobisomens. Mike viu um grande edifício de vários andares com enormes janelas de vidro, no qual, segundo informações, poderiam estar localizados lobisomens. No átrio do edifício, viu duas jovens raparigas rindo baixinho. Mike não compreendia o que causava o ridículo delas. Olhou-se ao espelho e percebeu que tinha aparecido nesta dimensão vestido como o governante do outro mundo. O herói esperava que pensassem que tinha acabado de chegar de um carnaval ou que era apenas um tipo engraçado. O herói caminhou decididamente até o elevador para subir até a sala do diretor. Perto do elevador, um funcionário da empresa olhou-o surpreendido. Claro que a sua aparência deixa muito a desejar. Ao entrar na recepção, foi recebido por raparigas atraentes que, antes da entrevista, lhe sugeriram que se submetesse a um exame médico. Ser tóxico-dependente não era aceitável na companhia deles. Assim que se sentou na cadeira, Mike recebeu imediatamente uma seringa e o seu sangue foi recolhido. Tudo aconteceu tão rápido que o nosso herói não recuperou a razão. As meninas exclamaram alegremente que os testes tinham sido aprovados e o herói poderia prosseguir para outro consultório para realizar outros testes. O herói pensou por um momento que seria melhor lutar no campo de batalha do que suportar este tormento. Imaginava-se naquela sala como um rapazinho vestido de esqueleto, sendo vigiado de perto por um guarda adulto. Ficou consolado pelo facto de que estas humilhações seriam seguidas pelo sucesso na captura do lobisomem. No escritório ao lado, foi recebido por um sujeito barulhento que riu alto e lhe pediu que o seguisse. Colocou o braço à volta das suas costas e pediu-lhe que não contradissesse o seu chefe. É famoso pelo seu mau humor, adora a adoração profana e a obediência inquestionável. Ao entrar no escritório, viu-se sozinho, com um fato e uma camisa decente sobre a cadeira, o que combinava com o nosso herói. Percebeu que simplesmente não o reconheciam naquele traje. Lembrou-se novamente do seu orientador e agradeceu-lhe mentalmente por esta combinação. Do lado de fora da porta, ouviu as vozes dos seus jovens empregados de contabilidade que discutiam acaloradamente a chegada de um estranho cavalheiro vestido de esqueleto ao edifício. Curiosamente, o fato serviu na perfeição, como se tivesse sido feito à medida por um alfaiate. Nesse momento, Mike percebeu que estava no corpo do diretor da empresa.
Começou a ler a documentação atual, mas não percebeu nada sobre o tipo de atividade desta empresa. Algumas entregas, encomendas, documentação de concurso. Mike ficou horrorizado. E se tinha mesmo de gerir a equipa. Entregou a correspondência não entregue à sua secretária, na esperança de que ela descobrisse para que departamentos a encaminhar para processamento. Mas ainda assim, como é maravilhoso sentir-se um grande líder, e o nosso herói endireitou-se. E endireitou os ombros em admiração. Um subordinado entrou no gabinete e, pela forma como comunicou, o nosso herói entendeu que devia ser o seu substituto. Perguntou-se o que fazer se tivesse de o chamar pelo primeiro nome e patronímico. Sem começar com as gentilezas habituais, Mike exigiu simplesmente um relatório sobre os principais indicadores financeiros e de produção da empresa. Espantado, o seu assistente tirou do bolso uma pequena chave e um pequeno pedaço de papel com um texto escrito à mão e ficou paralisado de expectativa. Mike virou costas para não demonstrar a sua excitação com as suas expressões faciais. Não sabia o que o verdadeiro diretor da empresa poderia pedir e por que lhe mostraram esta chave. Estava prestes a decifrá-lo. Para não ser completamente decifrado, o nosso herói pegou imediatamente na chave, saiu para a varanda e não esperou comentários sobre o seu comportamento inadequado por parte do seu representante. Andou ao longo das grades da varanda durante muito tempo e não percebia o que fazer, como contactar a sua equipa, para onde tinham ido e por que não tinham combinado a data e o local da próxima reunião. Mas o nosso herói não possuía poderes sobrenaturais, pois após um breve raciocínio, apercebeu-se da presença da sua equipa na área do edifício da empresa. Olhou atentamente para o edifício de vários andares em frente. Em algumas janelas, as luzes já estavam acesas. O que era um sinal convencional de uma reunião segura, pode entrar na sala. Mike, usando as suas habilidades, mudou-se imediatamente para uma sala acolhedora e quente, com grandes vasos nas prateleiras. Ao percorrer a sala, encontrou uma pilha de folhas de papel que deveriam conter informação que ajudasse a encontrar os lobisomens. O herói sentou-se no sofá e começou a ler atentamente. Entre as folhas de papel, encontrou fotografias antigas, percebeu quem as poderia ter feito e tirou uma fotografia às pessoas retratadas na fotografia. O herói chegou definitivamente à conclusão de que aqueles tipos foram fotografados pelo seu velho e maldito inimigo Wolland, o que significa que os tipos retratados na foto são lobisomens. Reconheceu especialmente estes dois jovens como lobisomens particularmente perigosos que já tinham conseguido destruir muitos dos seus companheiros de armas. O herói estava confuso, trocando folhas de papel de mão em mão, não sabia em que direção iniciar as atividades de busca. Os seus olhos estavam vermelhos. Lembrava-se exatamente de onde poderia ter visto aqueles tipos antes. Eram os envolvidos no assassinato da sua mãe. No canto superior da folha de papel, encontrou uma placa secreta do departamento da Sociedade Maçônica especializado na busca de lobisomens, o que significava que estava no bom caminho. Mike já se movia no carro. Os seus olhos ainda brilhavam vermelhos de raiva e expectativa de localizar os lobisomens particularmente perigosos. Foi até ao grande supermercado mais próximo, onde mostrou uma fotografia dos lobisomens procurados, poderiam ter sido vistos naquele local. O administrador começou a verificar as gravações de vídeo das câmaras de vigilância exteriores, bem como as listas de compradores. No entanto, não foi possível identificar os indivíduos em causa. Mike ficou desiludido, como se as suas mãos tivessem caído, pois esperava muito encontrá-los ali, pois as folhas de papel descobertas indicavam que a busca deveria começar no supermercado especificado. Saiu da loja e entrevistou clientes habituais que poderiam ter as informações que procurava, mas as suas esperanças não foram correspondidas. Enquanto pensava noutras direções de trabalho e na necessidade de deter rapidamente os lobisomens, Mike não se apercebeu de como entrou na passagem subterrânea. No final das escadas, viu uma fita policial a marcar a cena de um crime. Não tinha conseguido salvar vidas? Levantou a fita e caminhou até a cena, querendo apenas não ver nada de terrível. Os agentes exigiram abruptamente que parasse de conduzir e mostrasse a sua identificação, bem como o motivo da sua presença no local especificado. Mike compreendeu que poderia ser detido por suspeita de cometer um crime e, sem esperar um cenário negativo para si, decidiu usar os seus poderes sobrenaturais. O herói abriu um portal entre dimensões e decidiu sair desta passagem subterrânea a qualquer custo, além de descobrir a localização dos lobisomens junto do seu conselheiro. O portal não pôde abrir completamente durante muito tempo, o que não foi positivo para o nosso herói.
Só mais um pouco, e será detido. Concentrou toda a sua força e energia, o que lhe permitiu abrir o portal no tamanho necessário. Desta vez, os polícias malvados não conseguiriam detê-lo. Houve uma forte onda de energia e um estrondo alto. Mike desapareceu instantaneamente, como se fosse apenas uma miragem. O polícia ficou chocado com o que viu, porque ninguém acreditaria no seu relato. Considerá-lo-iam louco se relatasse o que viu. Num instante, o polícia quis seguir Mike, mas assim que tocou nas bordas do portal, sentiu uma dor intensa. Ao mesmo tempo, Mike podia ser visto a caminhar calmamente ao longo do portal, como se estivesse a entrar num vagão de metro que passava. Outros trabalhadores do metro, surpreendidos com o que viram, começaram a discutir ativamente o que tinha acontecido. Coágulos de energia continuaram a brilhar com luz brilhante na sala. Ao mesmo tempo, o túnel do portal começou a mudar de cor, o que levou a um movimento descontrolado para a dimensão dos lobisomens mortos. Perto da entrada da sala do trono do rei dos lobisomens mortos, um lobisomem que ele tinha morto recentemente na cidade em chamas onde vira o seu professor pela última vez, aguardava tristemente o seu destino. O nosso herói pensou que mudar-se para a dimensão especificada lhe permitiria localizar os lobisomens procurados envolvidos na morte da sua mãe. Perto da sala do trono, descobriu um grande esqueleto de um touro, semelhante na aparência ao que o seu pior inimigo, o lobisomem Wolland, tinha morto anteriormente. Junto a esta pilha de ossos, viu o crânio de um veado troféu que emitia sons estranhos semelhantes ao rugido selvagem de um tigre. Mike, sem esperar que os cornos o magoassem, decidiu usar a sua energia e direcionou-a para o crânio. O crânio, envolto num brilho intenso, deixou de emitir sons estranhos, e um líquido viscoso semelhante à geleia começou a fluir das suas cavidades. O herói continuou a direcionar a sua energia em diferentes direções, fazendo com que os esqueletos se transformassem em pequenos ossos. Os lobisomens mortos presentes imploraram misericórdia a Mike e asseguraram-se de que ele parava de troçar dele e de tentar assustá-lo. A comitiva do principal lobisomem do mundo dos mortos escoltou obedientemente o nosso herói até a câmara do seu governante, sem levantar os seus crânios de vergonha perante o nosso herói. Mike subiu as escadas e viu um longo corredor equipado com barras de aço para impedir a livre circulação dos habitantes desta dimensão. Sons estranhos foram ouvidos. O herói viu como um sujeito desconhecido cortou o corpo do cavalo com um único golpe de espada. O sangue espirrou em todas as direções e este sujeito, como um maníaco, divertiu-se a causar dor ao animal. Os seus terríveis e insanos olhos amarelos irradiavam apenas um desejo: assassinato, assassinato e morte para todos os seres vivos. Ele era simplesmente o filho do inferno. O principal vilão desta dimensão e os seus submissos e devotados companheiros, os mesmos maníacos que o seu chefe, reuniram-se em círculo à volta do corpo do cavalo morto. Os lobisomens mortos ficaram cautelosos e começaram a falar indignados com Mike, fazendo acusações contra ele por causa da sua visita inesperada aos seus aposentos. O principal exigiu que se desculpassem e também, demonstrativamente, pegou numa espada e começou a ameaçar tirar-lhes a vida. Depois disso, começaram a discutir ironicamente entre si sobre o hóspede indesejado e sugeriram ironicamente que comessem os cascos do cavalo morto para que o perdoassem pela visita. Continuaram a rir alto, esperando uma reação cobarde do nosso herói, que pediria misericórdia e lhes pediria desculpa. O lobisomem principal até se ofereceu para ser o seu servo, que lhe lavaria as meias e lhe carregaria a espada pesada. Se ele concordar, simplesmente cuspirão nas suas costas e não o magoarão. Um após outro continuaram a dar sugestões ainda mais cáusticas e trocistas para que Mike o mantivesse saudável. Chegaram a oferecer-se para tirar as calças e curvar-se para agradá-los. Depois destas propostas claramente pouco construtivas, bem como do silêncio do nosso herói, o lobisomem principal começou simplesmente a deleitar-se com a sua superioridade. Apenas um jovem lobisomem sugeriu que se acalmassem e continuassem a conversa num ambiente amigável. Acusaram-no de ser fraco e indigno de estar com eles. E estas palavras fizeram com que os lobisomens quisessem humilhar o seu camarada e expulsá-lo da sua companhia. O lobisomem principal ficou encorajado e até sugeriu que fossem espancados juntos, depois cortassem os seus corpos com espadas como aquele cavalo e depois jogassem futebol americano com a cabeça. Primeiro decidiram bater e humilhar o seu companheiro, que, na sua opinião, era um fraco. O chefe pisou-lhe a cabeça com o pé.
Então começaram a discutir como o iriam humilhar. Sugeriram atirar-lhe urina ou fezes de cavalo, disseram que nem merecia ser espancado. Um dos lobisomens sugeriu que organizassem uma luta de exibição entre o seu fraquinho e este convidado indesejado para se divertirem bastante. O chefe respondeu que era uma boa ideia e o seu braço direito, como sempre, estava no comando e ofereceu as ideias mais criativas. Outro dos seus companheiros próximos sugeriu que também eles deveriam ser encharcados com fezes de cavalo e depois lutar entre si até a morte. O lobisomem principal até acendeu um cigarro na expectativa de um bom espetáculo e deu o comando para executar as ações planeadas. Mike começou calmamente a garantir a todos que se não parassem com as suas brincadeiras loucas, se iriam arrepender muito de ainda poderem continuar a respirar. Um forte conflito verbal começou entre eles, que se transformou numa luta, ou melhor, no nosso herói, a espancar estes lobisomens presunçosos. O primeiro golpe na zona do maxilar foi recebido pelo lobisomem principal, que começou a sangrar e afundou até o ponto extremo. O mais benevolente deles, o lobisomem, animou-se com o que viu. Percebeu que Mike o poderia ajudar a evitar a humilhação. O nosso herói estava cercado pelos lados e por trás pelo resto dos lobisomens, que se preparavam para lhe infligir uma derrota esmagadora numa luta. Depois, sem mexer as mãos, Mike atingiu o lobisomem mais ousado entre eles com um raio de energia, que simplesmente voou para longe como uma bola. Do poderoso golpe no peito, o sangue jorrou de todas as aberturas naturais. Boca, narinas e ouvidos. Nunca tinha sentido uma dor tão forte. O nosso herói colocou calmamente as mãos nos bolsos das calças, dando-lhes a entender que se a luta continuasse, o mesmo destino os aguardava. Mas isso só deixou os outros lobisomens ainda mais irritados. Sacaram de todas as armas e continuaram a avançar com gritos de animais. Mike decidiu usar o seu poder sobrenatural. Uma vez que eram superiores em número, uma coisa o tranquilizava. Nesta dimensão já não podiam assumir a forma de uma besta. Percebendo que agora era o momento certo para se livrarem dos ousados lobisomens, os velhos criados esqueletos aliaram-se a Mike e começaram a ajudar na destruição destes bravos lobisomens. Os golpes vinham uns atrás dos outros, as espadas partindo ossos e arrancando pedaços de carne. Os esqueletos enraivecidos lutaram desesperadamente com os jovens lobisomens. Durante a luta, os esqueletos exibiam alegremente os seus troféus de batalha sob a forma dos corpos dos ousados lobisomens que tinham enviado para o esquecimento, erguidos em lanças. Continuaram a lutar até que o último lobisomem se foi embora, o que aterrorizou ainda mais o jovem e decente lobisomem que tentou defender Mike. Por fim, os esqueletos mataram o lobisomem principal, que os troçava há tantos anos e não respeitava a sua venerável idade. Nesse momento, o lobisomem decente percebeu que lhe restavam apenas alguns segundos de vida, embora nunca tenha partilhado o comportamento cruel dos seus amigos. Mike parou os esqueletos e, com os seus olhos vermelhos como o fogo ordenou que parassem de o matar, tomou-o sob a sua proteção, uma vez que no dia anterior o defendeu. O jovem lobisomem disse que se chamava Johnny e que estava muito grato pelo seu resgate, pronto a retribuí-lo com um serviço fiel. Mike disse que é o pior inimigo dos lobisomens, com quem trava uma guerra de longa data, que tem motivos pessoais para os odiar e que o protegeu simplesmente por gentileza, mas que já está pronto para mudar de ideias. Johnny chorou de medo e implorou pela sua vida. Assegurou-se de que revelaria todos os segredos dos lobisomens, os seus locais de residência e ligações, se o nosso herói o levasse consigo. Mike quase se foi embora e queria deixar este lobisomem ser dilacerado por esqueletos, mas o desejo de encontrar os assassinos da sua mãe levou-o à racionalidade e decidiu salvar a vida deste lobisomem. O portal começou a aparecer novamente no edifício do metro. Os seus trabalhadores, maravilhados com o que viam, não conseguiam acreditar no que viam. Pediram um ao outro para beliscar os seus corpos para refutar o estado de sonho. O nosso herói emergiu do portal para a dimensão terrena juntamente com seu novo amigo lobisomem, que assim que curar os seus ferimentos, o ajudará a encontrar outros lobisomens. Johnny gritou palavras de ordem de que não haveria misericórdia para outros lobisomens e que nunca trairia o seu novo mestre. Mike compreendia agora por que é que o portal tinha trazido lobisomens mortos para a sua dimensão, principalmente com o propósito de encontrar um assistente na busca por lobisomens especialmente perigosos que ameaçavam toda a humanidade. Percebendo que Johnny estava completamente sob o controle do nosso herói, decidiu demonstrar-lhe as suas capacidades.
uma bola brilhante acendeu-se na sua palma. O jovem lobisomem Johnny percebeu que o seu novo mestre tinha poderes sobrenaturais e, por isso, não tinha medo dos seus antigos companheiros. Ficou muito assustado pela sua segunda vida. Os seus pensamentos foram interrompidos por um polícia que exigiu que mostrasse o seu cartão de identidade, registro ou autorização de trabalho. Começaram a explicar a Johnny os seus direitos durante a detenção, o seu direito a um advogado, uma vez que nem sequer podia dar o seu nome e o seu local de nascimento, porque ninguém acreditaria que ele tinha nascido há anos. A polícia foi implacável e exigiu que explicasse imediatamente o propósito da sua presença no metro e por que estava na rua sem documentos. Começaram a ler monotonamente os seus direitos e responsabilidades, preparando-se para usar a força física para o deter e levar à esquadra. O nosso herói percebeu que era a altura de intervir na conversa deles e que era necessário distrair a sua atenção. Não queria prejudicar os guardiões da ordem, porque eles, tal como ele, lutam contra o mal. Mike decidiu distrair a atenção deles abrindo um portal para outros mundos. Depois de verem isto, deveriam esquecer completamente os acontecimentos daquele dia. Saiu da passagem subterrânea e teve uma visão de que os lobisomens escondidos estavam agora num grande e bonito edifício de vários andares em Manhattan. O que vimos trespassou o nosso herói com uma dor aguda. Os seus olhos ficaram vermelhos, apenas queria uma vingança rápida e a captura destes vilões. Voltou para junto dos polícias. Eles ficaram parados e murmuraram as mesmas frases. Nem se conseguiam mexer, e os seus olhos simplesmente desapareceram dos seus rostos. Johnny escondeu-se atrás das costas poderosas do nosso herói e seguiu-o para a rua, repetindo várias vezes que seria definitivamente útil ao nosso herói. No caminho, avistaram uma famosa discoteca local, onde, segundo Johnny, os lobisomens costumavam relaxar na companhia de belas raparigas e dos seus amigos. Pensaram durante muito tempo no que fazer, mudar-se imediatamente para Manhattan, mas não podiam deixar de capturar aqueles lobisomens por clarividência ou tentar encontrar outros monstros neste clube. De repente, Johnny começou a rir alto, quase a ponto de explodir. Não conseguia acalmar-se nem por um minuto, parecia que ia soltar uma gargalhada. Mike começou a preocupar-se com o que lhe estava a acontecer. Estava simplesmente confuso sobre o que fazer a seguir e como ajudar o seu novo companheiro. Johnny gelou, limpou uma lágrima e disse que num passado longínquo, nesta mesma rua, foi mordido por um lobisomem, o que mudou completamente a sua vida. Depois disso, caminhou alegremente em direção à entrada principal da discoteca, voltou a animar-se e pareceu ter esquecido completamente a sua dor. Pararam à entrada, compraram bilhetes e discutiram que aquela discoteca era um foco de maldade e libertinagem, e que precisavam de se manter unidos. Quando entraram no salão de dança, estava a tocar música alta. Alguém estava a ouvir Elvis Presley. Não conseguiam perceber que estilo de música era típico daquele clube. Só havia homens por perto. Pensaram que as meninas poderiam chegar um pouco mais tarde. Mas provavelmente esta discoteca é para os amantes do amor masculino. Decidiram sair da pista de dança e caminhar pelas zonas de serviço, na esperança de encontrar os lobisomens. Johnny conseguia sentir o cheiro dos seus antigos companheiros atrás da porta fechada. A entrada da referida sala era guardada por um segurança jovem e atrevido, que os olhava arrogantemente nos olhos e indicava com a posição do corpo que não conseguiriam avançar mais. O segurança furioso perguntou ameaçadoramente sobre o propósito da visita, começou a verificar os nomes na lista de convidados e pediu-lhes que apresentassem documentos comprovativos. Johnny ficou confuso e começou a inventar várias desculpas para não mostrarem os seus documentos de identidade naquele momento, dizendo que tinham sido esquecidos na limusina, ou talvez a camareira os tivesse lavado, e o guarda ficou desconfiado. Mike percebeu que tinha de tomar a iniciativa e continuou a conversa, explicando que o Sr. Rato os esperava. Todos naquela cidade o conheciam. Portanto, não havia dúvidas de que ele realmente os esperava. O guarda apercebeu-se que o Sr. Rato era um hóspede frequente no seu estabelecimento, mas hoje estava ausente, pois tinha ido com a sua senhora para a Itália para apanhar sol à beira-mar. O guarda rigoroso não suportou a farsa e começou a ameaçar furiosamente o nosso herói e o seu amigo, dizendo que chamaria imediatamente a polícia para os levar à esquadra. Mas, no geral, tiveram sorte por ele não ter começado a espancá-los ali mesmo. Com um movimento brusco da mão, indicou a direção que deveriam seguir, que o seu lugar era na estação com os sem-abrigo, como ousavam aparecer neste clube. Mike ficou ali parado, com sangue frio, e nem sequer reagiu às ameaças. Então o guarda ficou furioso e começou a mexer-se caoticamente e a gesticular. Mike, na mesma entoação calma,
disse as palavras mágicas, a partir das quais o guarda começou imediatamente a obedecer aos nossos heróis e pediu desculpa pelo seu comportamento indecente. O segurança abriu a porta como se estivesse enfeitiçado e, como um servo fiel, até tentou oferecer serviços de entrega de bagagem e limpeza do quarto de hotel. Mike atravessou orgulhosamente a soleira da porta e entrou no covil dos seus inimigos jurados. Johnny tremia de medo, compreendeu que se os seus antigos companheiros se apercebessem que ele tinha passado para o lado das pessoas, então, talvez este fosse o seu último dia de vida. Mike reparou que naquela sala existiam simplesmente crianças de pais ricos que, devido ao seu estilo de vida e pensamentos, estavam prestes a transformar-se em lobisomens. O tipo principal deste grupo estava a observar os nossos heróis de perto. Estava atormentado pela questão de como passaram pela segurança. Ou talvez fossem estafetas que deveriam entregar pizza. Todos os 5 rapazes jovens, ricos e ousados olharam para Mike e para o seu trêmulo Johnny, todos surpreendidos com quem eram e por que estavam ali, uma vez que aquela era uma zona fechada a todos. O major principal ameaçou os presentes, dizendo que os nossos heróis estavam a atrapalhar a sua diversão, que estavam à espera de raparigas de programa, mas eram apenas rapazes. Um dos rapazes ricos pediu um coquetel e, segurando uma grande quantia de dinheiro nas mãos, ofereceu-se para lhes cantar uma canção ou para se beijarem em troca dessa quantia. Mike ficou irritado com esta troça insolente e salientou que todos os que ali estavam presentes não valiam um tostão comparados com ele, e o seu próximo passo seria bater em todos os presentes. O grupo de rapazes entrou em pânico, porque nunca ninguém se atreveu a falar com eles. Estavam habituados a ser adorados e a ter todos os seus caprichos realizados. Gritavam de medo e guinchavam de excitação como meninas, pedindo perdão ao nosso herói. Para amenizar as coisas, o mais velho do grupo apresentou-se e explicou que se chamava Billy, e que os seus amigos não os queriam ofender. Billy estendeu a mão ao nosso herói e garantiu que nenhum mal lhes aconteceria naquela companhia, que Mike era um homem a sério e que nunca ninguém os tinha rejeitado daquela forma. Apertaram as mãos firmemente e foram sentar-se à mesa para discutir os motivos da sua presença naquele clube e a possível ajuda de que necessitavam. Billy pediu severamente ao rapaz que tinha sido rude com os seus convidados para sair do quarto, ou melhor ainda, para ir para casa. O rapaz levantou-se do sofá e, com cara de culpado, estava prestes a sair da empresa. Sentiu-se muito envergonhado pelas palavras que tinha dito antes. Mike interrompeu-o e pediu a Billy para não repreender o amigo, pois tudo poderia acontecer, e este não se sentiu ofendido com ele nem com toda essa empresa. Bill abraçou alegremente o nosso herói, percebendo que o conflito tinha terminado e que podiam relaxar, que nada mais os ameaçava. O Bill sugeriu que tomássemos uma garrafa de uísque e depois nos divertíssemos com as raparigas que estavam prestes a ir ter com eles. Mike não gostou da proposta. Salientou que este tipo de lazer é típico das pessoas que estão no limite da moralidade. Um pouco mais de droga vai-se embora, e aí a sua aparência muda completamente. O Bill concordou com culpa com o nosso herói. Não esperava tal reação da sua parte e simplesmente ofereceu-se para tomar uma chávena de café. Todos se sentaram à mesa e começaram a discutir a sua súbita aparição, uma vez que o seu guarda nunca deixava entrar ninguém sem consentimento prévio. Mesmo tendo criado um pouco de coragem, Billy sugeriu que tomassem um copo de uísque para celebrar o conhecimento e também para conversarem mais de perto. Mike estava cauteloso, o que significava que estavam mais próximos. Talvez fossem homossexuais e não estivessem à espera de nenhuma rapariga. Mas acalmou e aprovou a proposta. Bill começou alegremente a abrir bebidas alcoólicas e a dizer que se divertem sempre neste estabelecimento. Mas coisas estranhas acontecem aqui de vez em quando. Mike estava interessado nestas palavras, uma vez que os instintos do seu novo amigo Johnny não o deveriam ter enganado. E muito provavelmente, lobisomens verdadeiros aparecem aqui de vez em quando. Billy começou a contar que às vezes as raparigas desaparecem deste clube. A polícia não pode fazer nada. Por isso, ultimamente, são sobretudo os rapazes que ficam aqui. Cada um dos presentes começou a contar histórias comoventes sobre o desaparecimento de meninas que simplesmente entraram para dançar. Um dos rapazes começou a culpar o amigo pelo desaparecimento das raparigas do clube, e todas estas histórias são apenas contos de fadas para adultos. Quase começaram a brigar. Ao mesmo tempo, o rapaz que Billy tentou expulsar do local no dia anterior foi acusado do desaparecimento das meninas. Agarrou-o pela orelha e deu-lhe uma palmada na nuca. Queria até derrubá-lo no chão e continuar a bater-lhe com os pés. Billy ordenou que se acalmassem e se sentassem à mesa.
A sua culpa nos desaparecimentos não foi provada. Tudo é especulação e deve ser investigado minuciosamente. Abraçou-o e disse que não permitiria que outros ofendessem o seu irmão mais novo e que estes incidentes deveriam ser resolvidos. Mas ninguém sabe como. O rapaz ainda tremia de medo e Billy garantiu-lhe que se alguém voltasse a tocar no seu irmão, lidariam com ele imediatamente. Billy falou detalhadamente sobre o desaparecimento de pelo menos algumas raparigas. E o seu irmão é suspeito, uma vez que uma delas viu o seu irmão na pista de dança um dia antes do seu desaparecimento. E os sentimentos surgiram entre eles. O seu irmão mais novo não aguentou mais e começou a chorar, porque gostava muito de Katie, o nome da menina desaparecida. Mike percebeu que tudo isto era obra de lobisomens, que costumavam frequentar aquela discoteca com muita frequência. De repente, a luta entre os rapazes tomou um novo rumo. Começaram a estrangular-se, gritando que ele também amava Katie. Billy gritou alto e exigiu que este ultraje parasse, pois isso não trazia respeito à nossa companhia aos olhos dos convidados. O seu irmão mais novo limpou as lágrimas e começou a correr em direção a Mike, a sua aparência indicando que queria perguntar algo ou partilhar informações. Correu para o nosso herói e começou a assegurar-lhe que não tinha nada a ver com o desaparecimento daquela rapariga, que tudo aquilo eram especulações maliciosas, sem apoio de nada. O irmão de Billy disse que a última vez que a viu foi atrás da bonita porta cor-de-rosa deste clube. Mas ela não o deixou entrar, mas pediu-lhe que esperasse no corredor. Depois disso, mais ninguém a viu. O próprio Bill continuou a repreender furiosamente o amigo, que constantemente importunava o irmão mais novo sem qualquer motivo. O sujeito tentou arranjar desculpas. Os outros também começaram a apoiá-lo e a garantir que o irmão tinha visto Kate pela última vez e que era o principal responsável. Billy acendeu um cigarro e garantiu que encontraria quem estava envolvido no desaparecimento daquela rapariga. Assim, todos compreenderiam que o seu irmão não estava envolvido. Depois destas palavras, os seus companheiros começaram secretamente a rir-se dele. O que não faria para salvar o seu próprio irmão de represálias, mesmo ele sendo culpado pelo desaparecimento dela, e talvez até pelo assassinato? Billy começou a ligar a um detetive privado que conhecia para conduzir a sua própria investigação e identificar o culpado envolvido no desaparecimento de Kate. Durante a chamada, Mike interrompeu e prometeu encontrar o vilão sozinho, principalmente porque sabia que seriam os mesmos lobisomens que mataram a sua mãe. Billy ofereceu-se para ajudar o nosso herói, mas eles recusaram e foi por isso que ele voltou a acender e começou a pensar em que direção começar a procurar. Ao mesmo tempo, Billy convenceu o nosso herói a, pelo menos, levar o seu carro. Meio minuto depois, Mike e Johnny já estavam ao lado do novo e incrível carro de Billy. O nosso herói pensou que, mesmo não encontrando lobisomens no clube, conseguiram novas informações e um carro veloz. Olharam alto para o céu, que estava mais escuro do que o normal, o que significava que voltaria a haver vítimas nessa noite. Os lobisomens iriam caçar. Johnny começou a lembrar-se de onde costumavam divertir-se nas suas vidas passadas com os seus companheiros. Listou muitos lugares para onde costumavam ir, mas muito tempo tinha passado desde então. Achou que Mike não o conseguia ouvir e até levantou a voz, começando a preocupar-se que o nosso herói estivesse a pensar que também já tinha magoado mulheres e crianças indefesas. Mike ignorou-o e aproximou-se mais da porta da frente do edifício próximo, que antes era usado como refeitório. Johnny começou a pedir ao nosso herói para parar, pois sentiu o perigo a aproximar-se e sugeriu que entrasse primeiro na sala especificada. Rapidamente ultrapassou Mike e abriu a porta. Nem o nosso herói sabia o que o esperava ali, mas talvez Johnny estivesse a arriscar a sua vida pelo nosso herói. Ao entrar na sala e abrir a porta ao lado, viu um grupo de rapazes a olhar para as imagens do circuito fechado de TV. O seu líder gritou para os outros se acalmarem um pouco e não fazerem barulho, pois podiam ser notados. Johnny percebeu que eram lobisomens, mas eram seus antigos amigos. Aperceberam-se que havia alguém atrás da porta e foram até lá. Johnny correu para a rua, mas não encontrou Mike. Enquanto Johnny estava rodeado de lobisomens, Mike foi até o prédio vizinho e decidiu ir até lá, escondendo-se ao mesmo tempo dos seus antigos companheiros, que não queria entregar a Mike. Nessa altura, Mike falava aos estudantes locais como orador, explicando os princípios básicos da teologia, bem como certos aspectos de mundos paralelos. Aproximou o microfone da boca e observou que agora iria dar uma mensagem muito importante aos alunos. O salão fervilhava de expectativa.
Mike relatou que recentemente jovens raparigas começaram a desaparecer com frequência em discotecas de Washington, o que está associado principalmente a forças sobrenaturais. Pediu-me para anotar o seu número de contato para obter informações. Os estudantes ficaram horrorizados com esta informação e começaram a questionar-se se a polícia nunca teria encontrado nenhuma das raparigas desaparecidas. E talvez os lobisomens estejam realmente envolvidos nisso. Mike continuou as suas informações e indicou que era um caçador de lobisomens experiente e pediu para denunciar qualquer coisa suspeita. Os alunos das últimas filas até acordaram com o que ouviram e começaram a dizer mal do nosso herói, dizendo que ele era simplesmente louco. Um deles levantou-se e até comentou o discurso de Mike, dizendo que tudo não passava de disparates e ficção, uma fantasia doentia do orador, uma vez que não existem lobisomens. Mike continuou a insistir na sua apresentação porque queria salvar pelo menos mais algumas almas inocentes. Percebeu que os alunos estavam indignados e começaram a dispersar. Percebeu que precisava demonstrar as suas capacidades sobrenaturais, caso contrário, tomá-lo-iam por louco. Bateu calmamente no microfone com a mão e pediu-lhe que se preparasse para uma extraordinária sessão de magia que dissipará completamente as suas dúvidas sobre a minha veracidade. De repente, todos tinham pedras brilhantes nas mãos. Alguns ficaram sem palavras de surpresa, e as suas expressões faciais congelaram na mesma posição. Mike cerrou o punho com força em torno da pedra, que se estilhaçou em pedacinhos e iluminou o ambiente como uma lâmpada potente. Ao mesmo tempo, todas as pedras dos alunos se iluminaram como velas e lanternas brilhantes. Emitiam calor, mas não queimavam as mãos. Era verdadeira magia. Mike disse confiantemente para si mesmo que agora ninguém duvidaria das suas capacidades sobrenaturais, e talvez até fosse capaz de salvar a vida destes jovens. Depois disso, Mike saiu do corredor e, juntamente com Johnny, seguiram em direção à saída para continuar a investigação e localizar os assassinos de lobisomens. Um sujeito irritado e desleixado saiu ao seu encontro. Era um velho conhecido de Johnny, que finalmente o encontrou no prédio vizinho. Franzindo o sobrolho, deteve os nossos heróis. Tocou com a mão no coldre da pistola, deixando claro que estava pronto para uma ação decisiva. Johnny tremia de medo. Será que se lembrava realmente dele e teria de se justificar a Mike porque não lhe contou imediatamente sobre os lobisomens do prédio vizinho? O lobisomem acendeu um cigarro com um sorriso e sugeriu que Johnny o seguisse para não magoar o seu companheiro. Os olhos de Mike ficaram vermelhos. Reconheceu o rapaz como um lobisomem e quis matá-lo ali mesmo, mas precisava de informações sobre os líderes que estiveram envolvidos no assassinato da sua mãe e de todas aquelas raparigas infelizes. O lobisomem continuou a comunicar ironicamente com os nossos heróis da mesma forma e a gritar-lhes palavras ofensivas. Mike pediu a Johnny que lhe virasse as costas para que pudessem discutir os próximos passos para os ajudar a prender o sujeito sem fazer muito barulho. Depois de discutirmos os detalhes, o nosso herói disse que sabia que pertencia aos lobisomens. Esta informação deixou-o atordoado, e suor frio de medo surgiu no seu rosto. O lobisomem percebeu que a sua ligação com forças sobrenaturais tinha sido decifrada e não teve outra alternativa senão usar uma arma de fogo. Mike acalmou imediatamente o lobisomem, explicando que qualquer movimento descuidado faria com que o seu cérebro ficasse pendurado nas paredes e nos postes de iluminação. Rogou acendeu um cigarro nervosamente e percebeu que o nosso herói não era apenas um homem, mas um lobisomem caçador de recompensas. Decidiu fazer uma pausa e acendeu um cigarro. Depois, inspirou-se novamente. E com as emoções e palavras mais vívidas e negativas, salientou que os nossos rapazes tinham apenas alguns segundos de vida. Mike continuava tranquilo e não sentia uma gota de excitação ou medo. Era claro por que razão este pequeno lobisomem se tinha tornado tão ousado, uma vez que o resto da companhia dos seus irmãos em mente vieram em seu auxílio. Este lobisomem começou mesmo a dançar de alegria, antecipando a sensação da sua vitória e da morte das nossas personagens. Mike pediu ajuda aos seus novos e leais criados, os esqueletos da dimensão dos lobisomens mortos, que lhe permaneceram muito gratos por terem sido libertados da companhia dos amigos insolentes de Johnny. Um medo terrível e uma premonição de morte iminente, o fim da sua permissividade no mundo das pessoas, surgiram nos rostos e nos olhos dos lobisomens. Aquele lobisomem atrevido viu seus amigos morrerem um a um, gemendo de dor e chorando como crianças, implorando por misericórdia. Colocou-se à frente dos esqueletos assassinos e nem tentou fugir.
e decidiu matá-los com tiros da sua pistola mágica Parabellum. Sacou da sua arma e disparou um tiro certeiro na esperança de matar pelo menos um dos esqueletos do nosso herói. A bala entrou pelo buraco do olho e saiu sem causar qualquer dano significativo aos combatentes leais de Mike. Então o esqueleto desferiu um golpe impressionante com uma espada de prata, cujo toque mataria qualquer lobisomem, mas conseguiu esquivar-se. Apesar destas ações decisivas, o lobisomem não perdeu o controle das suas emoções e, reunindo forças num só punho, disparou tiros certeiros contra o crânio do nosso esqueleto, dos quais morreu. Observou com deleite o crânio estilhaçar-se em pedacinhos. Depois disso, ele moveu-se milagrosamente para o outro lado da sala e parecia que conseguiria escapar ileso dos nossos heróis. Reparou na porta da frente. Uma distância de não mais de metros separava-o da oportunidade de se encontrar livre e provar, mais uma vez, a sua invulnerabilidade. Ao mesmo tempo, outro esqueleto entrou numa terrível batalha com ele, desferindo vários golpes na zona da cabeça com os seus ossos de aço. O lobisomem caiu, mas encontrou forças para se levantar e continuar a sua vergonhosa fuga. Mas não pensava agora na sua reputação, mas tentava salvar a sua pele por todos os meios necessários. Voltou a sacar da pistola e disparou em direções diferentes, esperando um acerto aleatório. Mas as balas tendem a acabar. O lobisomem recebeu um golpe esmagador na zona do tronco, de onde o seu corpo voou como uma pena até ao fundo da sala. Entretanto, não quis desistir e voltou a levantar-se de joelhos. Agarrou a pistola com as mãos e, com um sorriso bestial, enfrentou os esqueletos para uma luta até a morte. Um dos esqueletos atacou o lobisomem como se fosse um urso e deitou-o ao chão. Não teve medo. Conseguiu recarregar o carregador e depois disparou tiros mortais. Entretanto, o esqueleto conseguiu atingir o lobisomem com a sua espada, e uma mancha brilhante e sangrenta apareceu no local do golpe. Com a dor selvagem, o lobisomem deixou cair a pistola ensanguentada que matara e torturara um grande número de almas inocentes. Ficou deitado no chão, pegando na sua arma, mas parecia que tudo tinha acabado. Tudo o que lhe restava era espetar-lhe a espada no peito e arrancar-lhe o coração miserável. Entretanto, encontrou forças em si próprio e disparou várias vezes em direção aos esqueletos. Não esperavam que ele encontrasse forças em si próprio para fazer essas coisas. Depois disso, começou a puxar lentamente a espada do ombro, gritando com um grito selvagem que assustou até os esqueletos que tinham visto os tormentos do inferno. O lobisomem atirou a espada para longe de si com um movimento brusco da mão, mostrando com as suas ações que estava pronto para continuar a luta. Uma força desconhecida surgiu dentro dele, o que lhe deu um novo influxo de energia, e começou a disparar sobre os esqueletos sem restrições. Os coágulos de energia permitiam-lhe mover-se, violando todas as leis da física e da gravidade. O disparo dos cartuchos e a fuga das balas eram acompanhados por um brilho intenso, o que instilava ainda mais horror nos esqueletos. Um dos esqueletos foi mortalmente atingido por este raio de energia e caiu morto no chão, algo que os seus companheiros não esperavam. Então, o lobisomem caiu de repente como uma pedra, mas os fluxos de energia espalharam todos para diferentes cantos da sala. Voltou a levantar-se e começou a curar o seu ferimento como um animal, gritando e xingando até os seus amigos restantes. Todos os esqueletos perseguiram simultaneamente o lobisomem, cada um querendo vingar-se dele pela morte irrevogável dos seus companheiros de armas. Mike pediu aos seus esqueletos para pararem por uns tempos para que o lobisomem pudesse recuperar as suas forças e também se ofereceu para matar os seus companheiros para salvar a sua vida. Sem hesitar um segundo, o lobisomem já estava de pé com uma pistola nas mãos, apontou-a à cabeça do amigo e disparou o tiro fatal. Depois, usando várias facas, simplesmente massacrou alguns dos seus amigos como porcos e sentiu um enorme prazer com o trabalho que tinha feito. Mas não se ficou por aqui. Tomou a iniciativa de lhe amarrar as mãos atrás das costas e levou-o até ao muro, onde o matou a sangue frio. Até os esqueletos que tinham visto todas as abominações e tormentos do inferno ficaram horrorizados com seu desejo de assassinatos maníacos de forma cruel. Pareciam bebés em comparação a ele. Não podiam deixar aquele animal vivo e lançaram-se sobre ele com toda a multidão, apenas para o espezinharem com os seus ossos, não deixando nenhum fio dele. Nesse momento veio ter com ele outro grupo de monstros lobisomens, que não fazia ideia
de que o seu camarada tinha morto o seu próprio povo a sangue frio para salvar a sua própria vida, e entregou-lhe um elixir de saúde. O lobisomem começou a beber avidamente este elixir para recuperar e continuar a luta com forças renovadas. Tendo recuperado as forças, começou a ameaçar os nossos heróis com bravatas, dando a entender que agora tinham armas automáticas, de cujos tiros ninguém teria tempo de se esconder. Mike compreendia que agora suas forças não eram iguais, mas nunca recuaria no seu objetivo, mesmo que isso lhe custasse a vida, o que não se podia dizer sobre o seu amigo cobarde Johnny. Um grupo de lobisomens chegou ao lado dos lobisomens, vestindo equipamento tático e armas, deixando claro que não tinham outra escolha senão render-se. Os lobisomens começaram a disparar num só fluxo. Parecia que não havia lugar no espaço onde uma bala não voasse. Apesar disso, os esqueletos, tal como os gladiadores da Roma antiga, partem na sua viagem final. Não tinham medo da morte, já estavam mortos. As balas perfuraram os seus ossos. Ficaram presas neles ou bateram na parede. Muitos morreram, mas não puderam ser partidos, continuaram a lutar. O lobisomem tremia de medo. Ninguém percebia o que se estava a passar. O nosso herói usou outra das suas técnicas mágicas, e uma luz brilhante saiu da sua mão, acompanhada de sons estranhos e assustadores que faziam lembrar o choro dos animais selvagens. Os zombies entraram na batalha com os lobisomens, completamente subordinados à vontade do seu novo mestre. Mike apontou-lhes a direção do campo de batalha e eles gritaram gritos poderosos indicando a determinação das suas intenções. Gritos, dor, tormento, sujidade, sangue, tiros, tudo se misturava. Iniciou-se uma verdadeira máquina de moer carne. O sangue roncava. O estalar dos ossos ouvia-se em diferentes cantos do mundo. Foi um confronto poderoso entre duas forças sobrenaturais. A metralhadora não parou de disparar um segundo. Todos morreram de ambos os lados. A munição acabou. A batalha transformou-se em combate corpo a corpo, e os inimigos foram estrangulados com as próprias mãos. A concentração de energias poderosas provocou uma explosão que matou quase todos os lados opostos. Apenas aquele ousado lobisomem se protegeu. Acontece que foi Mike quem usou o seu poder sobrenatural. Simplesmente queimou tudo à volta para que não restasse qualquer vestígio deste espírito maligno. O lobisomem conseguiu escapar a esta armadilha. Foi seguido pela sua fiel namorada, que estava pronta para sacrificar a sua vida pela dele. Subiram ao segundo andar e tentaram abrir qualquer porta para se esconderem do nosso herói. Mas não se ficou por aqui. Os esqueletos mostraram-se mais resistentes que todos os vivos e começaram a agarrar-se ao corrimão para fugir do local da explosão. Um a um, levantaram-se e seguiram o cheiro do lobisomem. Nos seus crânios havia apenas um pensamento: matar o lobisomem. O lobisomem e a sua namorada ouviram uma forte pancada na parede. Aperceberam-se que o seu esconderijo tinha sido encontrado. Faltavam apenas alguns segundos e a parede iria desabar. Os esqueletos atravessaram a parede e observaram alegremente os lobisomens, que ficaram loucos de medo, na expectativa da vitória. Começaram a ameaçar usar armas, mas perceberam que havia mais esqueletos do que os que restavam. A menina foi a primeira a aproximar-se dos esqueletos e abriu fogo furiosamente na esperança de matar o maior número de esqueletos possível. Num segundo foi desferido um golpe preciso. A cabeça da rapariga lobisomem foi arrancada e, já separada do corpo, continuou a gritar de raiva. O lobisomem nunca esperou ver esta visão terrível, porque ela já foi sua esposa, e ele próprio a transformou em lobisomem. Os esqueletos brincavam com a cabeça como se fosse uma bola e atiravam-na em direção ao lobisomem, indicando que a sua cabeça voaria de seguida. Começou a fugir cobardemente. A sua antiga arrogância tinha desaparecido, apenas sonhava em sair dali. Percebendo que estava preso, o lobisomem olhou para todos com um olhar bestial e começou a ameaçá-los, exigindo um duelo pessoal com Mike. O Mike, como sempre, nem resistiu, mas só lhe pedi para trocar de cuecas antes disso, uma vez que o cheiro da sua coragem se espalhava por todo o quarto. De repente, apareceu um amigo do lobisomem. Este conseguiu milagrosamente escapar. Atirou-lhe uma pistola. O esqueleto investiu contra ele com uma espada, pois queria que o lobisomem pudesse usar a arma e matar o seu novo mestre. O lobisomem, tal como da última vez, começou a gritar gritos de guerra e atacou os outros esqueletos. Queria morrer corajosamente. O esqueleto não esperava tais ações do lobisomem e falhou um golpe fatal. Mike convidou os seus fiéis criados a pararem e a convidarem o lobisomem para falar com ele, pois tinha provado ser um guerreiro destemido.
Os esqueletos ficaram indignados com a nova ordem do mestre. Não queriam parar a meio do caminho e dar uma oportunidade ao lobisomem de se manter vivo. Os esqueletos, como zombies, não compreendendo a ordem do seu novo mestre, moveram-se em direção aos lobisomens. Mike não compreendia o que lhes acontecia. Acontece que era o lobisomem que ainda estava vivo, que tinha conseguido plantar uma arma para matar o seu mestre no dia anterior. Agora Mike compreendia o que tinha acontecido. Não teve tempo de se virar para os encarar antes que a lâmina afiada de uma espada lhe trespassasse o coração. Caiu morto. Os esqueletos ficaram satisfeitos consigo mesmos. Mike estava cauteloso. Era a altura de assumir o controle. Caso contrário, os esqueletos não deixariam uma única testemunha que lhes dissesse onde procurar os seus líderes envolvidos na morte da sua mãe. Voltou a usar os seus poderes sobrenaturais. Um brilho intenso envolveu toda a sala. Os esqueletos congelaram nos seus movimentos. Cercaram Mike e, como cães leais, mas malignos, esperaram por novas ordens do seu mestre. Mas as suas entranhas negras não permitiram que se acalmassem imediatamente. Um dos esqueletos pediu a Mike para disparar sobre o lobisomem com um arco, só para o ferir e impedi-lo de fugir. Puxou a corda da besta e disparou um tiro certeiro, satisfeito consigo mesmo, pois na sua vida passada foi um arqueiro. A flecha perfurou o lado esquerdo do lobisomem, no rim, e por causa desta dor selvagem não será capaz de se mover independentemente até beber o elixir da saúde. Então o xamã esqueleto começou a lançar feitiços sobre o seu corpo que o ajudariam a falar a verdade e apenas a verdade. Levantou então a cabeça e aplicou-a no seu velho e surrado manto. Agora seria sincero com o nosso herói. Depois disso, deu-lhe uma descarga de energia, como uma poderosa corrente elétrica, para o trazer à consciência e continuar a conversa. O lobisomem jazia sobre um monte de pedras, já não estudava aquela insolência e arrogância, cinismo e desprezo pelo nosso herói. Estava simplesmente a viver os seus segundos de vida. O seu rosto estava abatido. O sangue escorria-lhe da boca, parecia apenas um tipo comum que estava no lugar errado à hora errada. Mas é essa a bondade que os lobisomens sempre irradiam na sua hora de destruição. Mike fez uma pergunta. Onde poderiam ser encontrados os seus líderes? Mas o lobisomem escolheu a morte e recusou-se a falar. Num instante, uma espada afiada trespassou-lhe o corpo. Gemeu de dor. Mas ainda não revelou a localização dos seus líderes. Mike deu-lhe uma última oportunidade de lhe contar tudo e prometeu salvar-lhe a vida repugnante. Mas só ele a continuaria sob o seu total controle. O nosso herói achou que este lobisomem era realmente um tipo corajoso e seria melhor se fosse o seu assistente em vez do cobarde Johnny. Mas a escolha foi dele. O lobisomem começou a chorar dizendo que não sabia mesmo do paradeiro dos seus chefes, comunicavam sempre de forma impessoal, nunca os via pessoalmente, apenas comunicavam através das redes sociais. Não acreditaram nele e continuaram a torturá-lo. Os esqueletos nestas áreas de trabalho demonstraram particular zelo. Parecia que ninguém conseguia resistir à pressão e às ações ofensivas para extrair o testemunho de interesse. Até Mike começou a tremer com as imagens terríveis que viu e o suor frio começou a escorrer-lhe pelas costas. Até sentiu pena do lobisomem por momentos. Só queria disparar sobre ele e acabar com o seu tormento. Os esqueletos leais começaram a perfurar o seu corpo com lanças e espadas afiadas. Mas os ferimentos não atingiram órgãos vitais, pelo que não morreria até contar toda a verdade. A nossa personagem percebeu que nada iria correr bem com ele, que este lobisomem preferia morrer de forma dolorosa do que abdicar dos seus patronos, o que significa que tem muito medo deles. É apenas um peão neste grupo. O lobisomem estava deitado sobre as ruínas das lajes do chão. Continuava a gemer. Parecia que mais uma, no máximo 2 respirações, e morreria. Mas de repente, disse que deviam procurá-los em Nova York numa discoteca, e não teve tempo de terminar o seu nome. Começou a adquirir uma face bestial. Estas eram as últimas convulsões antes da morte inevitável e do movimento para a dimensão dos lobisomens mortos. O nosso herói percebeu que este era apenas o início da sua caçada. Este lobisomem é o elo mais baixo na hierarquia dos lobisomens, tem um trabalho grande, mas muito importante e interessante pela frente. Mike voltou a olhar para o rosto sem vida. Agora parecia um tipo comum de Washington. Alguém podia tornar-se amigo dele, mas os lobisomens tinham arruinado a sua vida. O herói inclinou-se e olhou-o atentamente nos olhos. Os últimos minutos da sua vida passavam por eles. Neles, via-o como um marido alegre e amoroso.
mas estas criaturas morderam-no. Mike virou-se e quis ir embora, mas lembrou-se que precisava de remover todos os vestígios daqueles terríveis assassinatos e pediu aos esqueletos que limpassem o quarto antes da chegada da polícia. O esqueleto levantou novamente o corpo do lobisomem e mais uma vez cravou a estaca de prata no seu coração. Com este golpe, voltou a abrir convulsivamente a sua boca, arrastando-o de seguida para a cova comum com os cadáveres. Mike pensou novamente. Se não fosse pelos seus princípios, teria sido um bom ajudante para encontrar estas criaturas do submundo. Mas ainda assim podia ser respeitado, não desistia dos seus companheiros. O seu corpo estava separado dos restantes corpos dilacerados dos lobisomens, com a cabeça caída sobre o peito. O Mike pensou que talvez o reencontrássemos na dimensão dos lobisomens mortos e que trabalharia para mim. Os pensamentos de Mike foram interrompidos pelo cobarde Johnny. Começou a preocupar-se novamente que estava na hora de saírem daquele local. Os sons das sirenes dos carros da polícia já se ouviam. Os esqueletos fizeram o seu trabalho maravilhosamente, incendiaram todo o edifício e não restará um vestígio deste sangrento massacre. Mike e Johnny entraram no carro. Tinham uma longa estrada pela frente. O que os esperava noutra cidade era desconhecido, mas sabiam que estava na hora de partir. Johnny perguntou ao nosso herói se tinha conseguido descobrir outra localização destes não-humanos, e ele próprio pensou como foi bom terem nos matado a todos, uma vez que ninguém diria que ele tinha sido um cobarde e não tinha contado a Mike sobre eles imediatamente. A resposta do nosso herói chocou o Mike. Disse que já sabia tudo, que conseguia ler mentes, mas perdoou o Johnny. Mas avisou que nunca perdoaria uma traição. Johnny tentou opor-se, mas as suas desculpas só pioraram a sua já má situação. O seu novo amigo tentou explicar que estava muito assustado e queria contar tudo, mas depois apareceu este rapaz. E caso contrário, teria contado tudo, claro. Sentiu-se muito envergonhado e até se ofereceu para o matar se o nosso herói quisesse. Mike fez uma pausa. Mal o ouviu, repassava mentalmente as últimas palavras do lobisomem. Já traçava um novo plano para a busca. Depois distraiu-se e pediu a Johnny que repetisse as suas palavras novamente, desculpando-se por não o ouvir com atenção. Percebendo o que Johnny estava a oferecer, o herói até concordou mentalmente com a proposta. Mas o fantasma do lobisomem assassinado apareceu na mente de Mike e indicou que ainda lhe seria útil e provaria a sua lealdade. Tranquilizou Johnny e explicou-lhe que ainda era muito novo, e que a sabedoria viria com a idade e que o perdoava completamente pela sua cobardia. Seguiram pela estrada noturna em direção a novas e perigosas aventuras, enquanto o barulho do motor acalmava os seus corações corajosos. Por esta altura, numa das discotecas de Nova York, espalhou-se a informação sobre o assassinato em massa da sua célula em Washington, responsável pelo fornecimento de raparigas jovens e bonitas. O chefe enraivecido estava a destruir os seus cúmplices, perguntando-lhe por que estava a descobrir tudo isto nas páginas dos tabloides e não deles próprios, e como é que isso podia acontecer. Um dos lobisomens disse que há rumores de que existe um caçador de recompensas lobisomem na América, e que isso é provavelmente obra sua, mas os dados preliminares da polícia indicam um acidente. O chefe perguntou-se se talvez tudo isto tivesse sido arranjado e planeado pelos superiores, uma vez que estes começaram a tornar-se demasiado independentes e permitiam a imprudência na comunicação com os mais velhos. A sua mão direita sugeriu que era a altura de tomar o controle nas suas próprias mãos e enviar estes velhos para a costa. Mas o chefe Bob não pensava assim, compreendia que havia pessoas muito sérias por detrás da sua liderança, pelo que o assassinato em massa da sua unidade foi encenado como uma morte num incêndio. Carregou no botão do elevador e sugeriu que descêssemos ao bar para beber um uísque e pensar novamente. Sugeriu então ao seu companheiro que fosse ele próprio buscar uma garrafa de champanhe e convidasse algumas raparigas novas e simpáticas do último grupo de amigos mortos. Olhou em redor da sala, pareceu-lhe que havia ali uma presença estranha, mas provavelmente era nervosismo. Nunca tinham lidado com membros do seu grupo de forma tão descarada. Decidiu ler o que estavam a escrever sobre este incidente em redes sociais fechadas de lobisomens. Continha imagens de câmaras de segurança, nas quais viu todo o conteúdo destes assassinatos. Ficou horrorizado e não conseguiu conter as emoções. Percebeu que definitivamente não se tratava de um incêndio. Nas fotos viu uma imagem dos nossos heróis, que já estavam a ser procurados por todos os agentes secretos dos lobisomens. Depois de lerem que estavam a ser caçados por um famoso lobisomem caçador de recompensas,
simplesmente começaram a gritar histericamente com medo da morte. Toda a bravata desapareceu de repente. Depois disso, percebeu pelas câmaras de vigilância que os nossos personagens já estavam parados à porta das suas instalações. Os lobisomens de Nova York começaram a discutir o seu plano de ação para neutralizar e destruir os nossos heróis. Os seus pensamentos estavam confusos e em constante mudança. Estavam confusos. Um deles sugeriu sair da discoteca e deixar alguns lobisomens novos no local para se exibirem, mas não foram particularmente úteis. O chefe pensou e, cruzando os braços sobre o peito, não conseguiu responder durante muito tempo. Estava a pensar. O seu assessor mais próximo aconselhou-o a emboscá-los e a abatê-los como porcos, para que todos soubessem que o seu grupo não deveria ser incomodado. O mais novo deles, um lobisomem, sugeriu cobardemente chamar a polícia, mas recebeu uma recusa decisiva. Depois pediu para testar as suas capacidades, as quais recorriam frequentemente em caso de perigo grave, e permitiram que se movessem no espaço. Tocou no chão com a mão durante muito tempo, mas nada funcionou realmente. Esta forte excitação impedia-o de concentrar as suas forças e fluxos de energia. O jovem lobisomem levantou finalmente as mãos e explicou que nada estava a resultar. Sugeriu ir à cozinha buscar objetos cortantes e também informar os anciãos com antecedência sobre a visita do caçador de lobisomens. Afiar as facas demorou algum tempo. Verificou o fio e ficou satisfeito. Sempre sonhou destacar-se no campo de batalha e livrar-se do rótulo de garotinho. Todas as facas estavam afiadas e prontas para serem levadas para a diversão dos seus rapazes. Os outros membros do gangue ficaram entusiasmados ao ver as facas. Já estavam a antecipar o cheiro a sangue e o sabor da carne fresca. O chefe deu uma das facas ao seu subordinado e este teria de a usar para degolar o nosso herói. Ficaram visivelmente mais alegres. Já se tinham esquecido que ainda ontem a sua cela foi assassinada a sangue frio e profissionalmente por completo. Esperavam descuidadamente vencer. O chefe distribuiu facas a todos e ordenou que ninguém se rendesse e que apresentariam o sangue destes convidados indesejados como presente aos mais velhos nessa noite. Todos tomaram os seus lugares, rodeando o perímetro da porta da frente, com os corações a bater mais depressa e a adrenalina a dar-lhes força. Mike, como sempre, entrou calmamente na sala e caminhou diretamente para o círculo formado pelos lobisomens. Estes rodeavam-no por todos os lados. Mike ofereceu-lhes que se rendessem imediatamente e que depois permitiria que morressem rapidamente. Johnny, como sempre, começou a suar frio de medo, pois sabia que o esperava uma batalha séria. Os lobisomens começaram a ameaçar o nosso herói com intimidações e torturas excruciantes pela sua insolência. O chefe sugeriu que o nosso herói tirasse as calças e lhe virasse as costas para que pudesse gravar um vídeo deles a derrotar o mais temível bandido lobisomem. Mike ofereceu-se para poupar as suas vidas em troca de informações sobre a localização da sua liderança, embora pensasse que a promessa aos lobisomens não poderia ser cumprida. A morte aguardava todos de qualquer forma. O chefe acendeu um cigarro e decidiu fazer uma jogada dupla com ele, concordar e entregá-lo vivo ao quartel-general dos lobisomens. Mike leu-lhe o pensamento e salientou que não podia esperar muito, caso contrário, todos seriam destruídos. Os seus olhos estavam vermelhos. Apenas Johnny compreendeu que agora os leais e terríveis servos do nosso herói chegariam à dimensão terrena. Um momento depois, 100 esqueletos estavam atrás de Mike, ansiosos por lidar com aqueles lobisomens estúpidos. O gangue de lobisomens não esperava tal desenvolvimento dos acontecimentos e amaldiçoou silenciosamente todos os seus membros que sugeriram montar-lhes uma emboscada. Mike deu todas as ações aos seus esqueletos leais. Eles podiam fazer o que quisessem, mas ele tinha de obter deles a informação que lhe interessava. Os esqueletos decidiram usar as suas habilidades secretas que cegam os lobisomens. O lobisomem mais novo foi o primeiro a ficar cego, e as suas calças começaram a libertar um odor fétido de medo. Todos os outros ficaram cegos, um após outro, parecia que nunca mais veriam a luz branca. Os esqueletos aumentaram os seus feitiços e examinaram as memórias de todos os lobisomens em busca de informações sobre os seus tratadores e altos chefes. Só o chefe Bob não sucumbiu à hipnose e tentou desencantar os membros do seu gangue. Os esqueletos perceberam que era tempo de acabar com este sentimentalismo e simplesmente cortaram-nos. O sangue espirrou em todas as direções. Os corações foram arrancados dos seus peitos. O lobisomem principal foi um dos primeiros a ser morto. Os seus sonhos não se realizaram. Depois disso,
Como forma de dissuasão, começaram a cortar-lhe a cabeça para que os outros pudessem ver o que os esperava. Mike observava tudo da lateral do campo. Estava feliz por saber que em breve chegaria aos líderes. De salientar que neste momento, do outro lado da cidade, o resto do grupo relaxava tranquilamente. As luzes estavam acesas em todas as janelas, aproveitavam a noite e nem imaginavam o que tinha acontecido. O resto do gangue de lobisomens jogava póquer e discutia os seus assuntos atuais que envolviam a distribuição de drogas por toda a América. A noite tranquila foi interrompida por uma forte pancada na porta. Pensaram que era a polícia, mas não perceberam por quê, uma vez que prestam uma homenagem sistemática à liderança policial da cidade. Mas era o seu chefe dilacerado. Os seus ferimentos eram grandes e o sangue escorria deles. Saiu milagrosamente daquela armadilha, mas a sua aparência não inspirava confiança de que seria capaz de viver mais tempo. Descreveu detalhadamente o que aconteceu, como foram atacados por um caçador de recompensas lobisomens. Com ele estava também o seu assistente entre os lobisomens, bem como esqueletos demoníacos. Depois disso, não conseguiu continuar mais a conversa, pois o seu corpo começou a borbulhar e parecia que em breve iria explodir em chamas. Foi assim que a energia mágica de Mike funcionou. Ao ouvirem estes detalhes terríveis, os lobisomens ficaram histéricos. Houve uma explosão poderosa que rasgou o corpo do lobisomem em pequenos pedaços, e o seu grito agudo ecoou nos meus ouvidos durante muito tempo. Depois, simplesmente transformou-se numa chama brilhante e desapareceu para sempre, a sua alma movendo-se para o reino dos lobisomens mortos. Era noite alta, mas as luzes estavam acesas na casa de Wall Street. Os lobisomens mais velhos já sabiam o que tinha acontecido e não conseguiam dormir. Jack fumava nervosamente e ouvia os seus lutadores. Estava atormentado pelo pensamento de que talvez o seu clã estivesse a ser eliminado por concorrentes que queriam controlar todo o seu negócio. Então, a vida dele também está em perigo. Os seus pupilos contavam nervosamente as últimas notícias, tentando proteger-se nesta história como heróis que, sem poupar a vida, lutaram bravamente contra o inimigo. Convenceram o seu chefe de que não podiam realmente fazer nada. Uma vez que o nosso herói os apanhou de surpresa, o elemento surpresa pregou-lhes uma partida cruel. O líder deles não aguentou e disse que também deviam ter morrido e que eram apenas cobardes que se conseguiram esconder. A segunda questão atormentava ainda mais Jack. Quem estaria agora envolvido na produção de anfetaminas, uma vez que os melhores químicos tinham morrido e o seu produto era procurado em todo o mundo? Os seus associados pensaram seriamente. Estavam vinculados por contratos e o prazo para produzir o próximo lote de medicamentos aproximava-se. Um deles ofereceu timidamente os seus serviços, embora não conhecesse totalmente o algoritmo das ações, mas o principal é que garantiu ao seu chefe que queria salvar-lhe a vida. Surgiu então uma disputa entre eles a propósito da candidatura ao cargo de líder sênior dos lobisomens que tinha morrido nessa noite. Um deles começou a repreender o outro, dizendo que nem sequer era capaz de colocar as crianças nos seus devidos lugares na escola, mas queria candidatar-se a essa vaga. O segundo argumentou que tinha uma mente analítica e que a sua bravata foi a razão pela qual o resto do clã morreu. A discussão transformou-se em palavrões contínuos e insultos mútuos. Ninguém queria ceder a ninguém. De repente, um deles indicou que se não retirasse a sua candidatura na reunião geral dos lobisomens supremos, contaria a todos as informações comprometedoras sobre ele. Depois disso, o seu rosto mudou. O medo instalou-se nos seus olhos. Compreendeu que esta informação poderia virar a sua situação de pernas para o ar, fazendo-o deslizar para o abismo. O segundo interlocutor foi implacável, continuou a pressioná-lo e a dar circunstâncias detalhadas da sua cooperação com os vampiros. Com estas palavras, os seus olhos reviraram-se. As suas pupilas pareceram desaparecer. Compreendeu que toda a sua vida estava nas mãos da sua companheira. Mudou imediatamente a sua maneira e retórica de comunicação. Começou a tentar mudar o tema da conversa, mas não teve muito sucesso. Acendeu um cigarro nervosamente, queria despedaçar o seu interlocutor, mas compreendeu que agora dependia dele. A dado momento, percebeu que usaria essa sujidade a seu favor se denunciasse primeiro, e dissesse que o sujeito estava a tentar caluniá-lo para o tirar da posição de candidato a chefe. Disse estas palavras deliberadamente pelo altifalante para que o seu interlocutor entendesse que o seu plano insidioso tinha falhado. Isso fez com que o rapaz se sentisse mal e quase se engasgou com o cigarro.
No final da conversa telefônica, explicou que lidaria com o seu concorrente conforme a lei dos lobisomens determinava, o que significava que a sua vida estava em jogo. O interlocutor destroçado começou a implorar por misericórdia, jurando pelo Deus dos lobisomens que não contaria a ninguém como o tinha notado a colaborar com vampiros. Mas já era tarde demais. O dito lobisomem usou a sua magia, cujos segredos lhe foram passados pela sua amada avó. Agora nada o ameaça, mas ainda vamos descobrir que tipo de traição aguarda o topo dos lobisomens. Os corpos desfigurados e mortos dos lobisomens que tinham informações incriminatórias jaziam no chão perto do carro das nossas personagens principais. Johnny começou a tirar-lhes fotografias para o relatório, e Mike teve uma ideia muito interessante que deveria ajudar a encontrar os líderes dos clãs e o topo dos lobisomens. Começou a tentar reanimar um dos lobisomens mortos para o oferecer para trabalhar para ele e, assim, vingar-se dos assassinos que o traíram. Mas este é um procedimento de muita energia e concentração. No momento do ritual, Johnny começou a ficar preocupado. Isto só podia significar que estavam em perigo. Mike estava absorto no ritual e não reagiu de forma alguma, pelo que Johnny decidiu contactar a polícia. Relatou onde estavam, as coordenadas exatas e contou com ajuda. No entanto, percebeu que a polícia estava a trabalhar para os lobisomens. E só piorou as coisas. E agora todas as equipas mais próximas e membros dos clãs de lobisomens estariam a ir atrás deles. Mike continuou a tentar reanimar o lobisomem, mas o processo demorou muito tempo, e Johnny percebeu que estavam em grande perigo. O lobisomem manteve-se na mesma posição. As suas expressões faciais não tinham mudado, o que só podia significar que não era possível devolvê-lo ao mundo humano. O Mike não queria desistir dessa ideia, porque isso poderia ajudá-lo muito, principalmente porque teria uma boa motivação para trabalhar para ele. Johnny olhou confuso para o corpo do lobisomem e disse que tinham descoberto a sua localização. Acontece que não se pode confiar na polícia desta cidade. O fiel amigo de Mike, que sempre o ajudou em situações difíceis, veio em seu auxílio do outro mundo. Mike percebeu que tudo iria correr bem. Os seus olhos brilhavam vermelhos de alegria. O principal era fazer tudo antes que os convidados indesejados chegassem. O esqueleto principal virou-se para o nosso herói e apontou que este cheirava a problemas, e agora o principal era concentrar as suas forças para superar todos os perigos. O esqueleto começou a realizar um ritual voodoo, que o ajudou repetidamente a reviver vários animais, mas com um lobisomem será mais difícil. Não é um homem nem um animal. O lobisomem continuava deitado imóvel junto ao carro dos nossos heróis. Mike começou a lembrar-se do seu professor, conhecia todos os feitiços, tê-lo-ia ajudado muito agora. Mas os lobisomens mataram-no durante a última batalha. A sua mente estava repleta de memórias vívidas de onde passou muito tempo após a morte da mãe, a sua segunda casa, onde conheceu o seu professor, o seu mentor. O esqueleto principal começou a olhar através do halo do olho que tudo vê para descobrir a razão pela qual era impossível reviver aquele lobisomem. Explicou que a sua alma está no fundo da dimensão dos lobisomens mortos. Foi morto por morte ritualística como traidor. Mas não é um. Foi incriminado. Mas nada pode ser mudado. Mike percebeu que as suas ideias não estavam destinadas a tornar-se realidade, mas isso deu-lhe ainda mais força para seguir em frente em direção ao seu objetivo e alcançar a vitória. De repente, membros do clã dos lobisomens apareceram pelo portal, tinham consigo armas automáticas e estavam determinados. Depois, houve um clarão de fogo brilhante que cegou os nossos heróis por um tempo. Do centro das chamas emergiu o novo chefe dos lobisomens de Nova York com os seus associados próximos. A sede de vingança podia ser vista nos seus olhos. O chefe ofereceu-lhes que se rendessem e os seguissem em silêncio, garantindo-lhes então a segurança e uma audiência numa reunião geral de anciãos. Mike respondeu com uma recusa firme, deixando claro que nunca aceitaria a oferta, mas preferia morrer ali e agora. Em apoio destas palavras, o esqueleto-chefe do submundo prometeu-lhes tormentos infernais por esta insolência e sugeriu que relatassem a localização dos seus anciãos antes que fosse tarde demais. O nosso herói começou a concentrar os seus poderes. Percebeu que já tinha gasto muitos deles a ressuscitar os mortos e ainda não teve tempo de recuperar completamente. A aparição inicial de Mike causou risos entre os lobisomens, acompanhada de palavras ofensivas e humilhantes dirigidas ao herói e à sua equipa. Uma poderosa explosão veio do subsolo, cuja onda de choque fez com que todos os lobisomens voassem em direções diferentes. Mas os lobisomens continuaram a lutar ativamente. Usaram as suas armas que podiam matar os assistentes do nosso herói.
O lobisomem conseguiu infligir ferimentos fatais a vários esqueletos. Veio a descobrir-se que era um excelente atirador, talvez até um vencedor de prêmios em competições de tiro. Entretanto, num instante o seu corpo foi atravessado pela espada do esqueleto, de cujo golpe nunca ninguém conseguiu sobreviver. Mike decidiu intervir e não prolongar a batalha, mas usou o seu dom mágico de combustão direcionada e com um estalar de dedos provocou um incêndio. As chamas engoliram todos os lobisomens e esqueletos em segundos, e o fogo não só ardeu, como se contorceu numa espiral, impedindo qualquer um de escapar ao destino de se tornar um cadáver queimado. O chefe lobisomem uivou de dor, mas o ambiente agressivo não lhe permitiu assumir a forma de uma besta. Sonhou com o início da escuridão. Mike estava satisfeito consigo mesmo. Podia finalmente relaxar e apenas desfrutar vendo seus inimigos despedirem-se da vida. Os esqueletos pediram ao nosso herói para apagar o fogo. Também queriam participar na destruição destes monstros. Invocaram a sua energia mágica e indefinível. Johnny ficou preocupado porque, como resultado do cessar do fogo, os lobisomens ficaram mais fortes, conseguiram recuperar instantaneamente e continuar a luta, o que significa que estavam sob o efeito do elixir. Tentaram levantar-se, alguns conseguiram, mas os esqueletos conheciam bem o seu ofício e usaram a sua força para esmagar estes monstros. Cortaram-lhes os membros e as cabeças. Esta crueldade particular tinha se desenvolvido neles em vidas passadas, quando sofreram às mãos de lobisomens. O chefe lobisomem conseguiu apagar o fogo e assumir o controle do mesmo, agora também tinha poderes semelhantes aos da nossa personagem principal. Foi ainda capaz de matar um dos esqueletos com esta chama. Estava novamente triunfante e deleitou-se com as suas conquistas em combate. Johnny apontou a Mike que os esqueletos estavam reunidos numa única linha, o que o fez suspeitar que iriam atacar ou recuar como uma multidão, pois tinham medo da energia do fogo. Mike explicou que aquela era uma reserva e que estavam à espera do seu comando. Mas até então não havia necessidade disso, enquanto os esqueletos estavam em vantagem. Simplesmente espetaram os corpos dos lobisomens um após outro como carne no espeto, enquanto seus terríveis gritos ecoavam por todos os arredores da cidade. O chefe começou a perceber-se de que os seus homens estavam quase exaustos, restando apenas alguns, o que lhe causava estertores e uma raiva particular. Reuniu toda a sua energia num punho, parecia que um pouco mais e o sol se formaria nas suas mãos. Preparava-se para desferir um contra-ataque esmagador. No entanto, os seus planos não estavam destinados a tornar-se realidade. O ágil esqueleto cortou-lhe a mão com um golpe instantâneo no osso e toda a sua nova força desapareceu instantaneamente. Só a mão decepada emitia poderosos fluxos de energia que se moviam caoticamente em diferentes direções. Caiu e foi envolvido por chamas em movimento que ardiam com uma luz brilhante, criando a ilusão de um corpo duplo. As pernas do nosso herói moveram-se instintivamente para a frente, pois ele queria sempre dar uma vista de olhos mais atenta ao corpo de um inimigo morto. Mike ficou imóvel, ainda rodeado por uma aura que estava a desaparecer gradualmente, queria acabar com ele com tortura. O chefe lobisomem começou a tentar levantar-se, mas as suas pernas não o seguravam. Compreendeu que tinha calculado mal o seu inimigo. Mas já era tarde demais. Já tinha começado a ver os fantasmas dos seus amigos mortos, que o chamavam para a dimensão dos lobisomens mortos. Estava aos pés de Mike, não tinha forças nem para se levantar, estava praticamente ajoelhado em frente ao nosso herói. O chefe pediu para o matar rapidamente. Era o seu último pedido. Inicialmente, Mike pensou que deveria primeiro arrancar-lhe a informação à força, mas sabia que os líderes do clã prefeririam uma morte dolorosa. Fez um sinal com a mão e o esqueleto cravou imediatamente uma espada no seu coração. O sangue jorrou da sua boca, começou a ofegar e gradualmente ficou mole. Os esqueletos viraram-se para o mais velho e relataram-lhe os seus sucessos, bem como o número de feridos e mortos. Mike observou o cadáver a sangrar do lobisomem com um sentimento de completa satisfação. Compreendeu que estava um passo mais perto de realizar o seu sonho. De repente, um coágulo de energia brilhante formou-se perto deles. Ninguém sabia o que esperar deste fenômeno, e todos ficaram cautelosos. Um jovem começou a emergir das línguas de chamas azuis. Calçava umas botas altas de atar, o que dava à sua imagem um aspecto misterioso. Este era o lobisomem que o nosso herói tentava reviver há tanto tempo, e nas suas mãos estava um ramo de árvore seco com crânios amarrados aos caules. O lobisomem que regressou do outro mundo
agradeceu ao seu novo mestre por lhe ter dado vida e descobriu-se que os feitiços mágicos resultaram. Johnny olhou surpreendido para o novo camarada do nosso herói. Até se sentiu deslocado e quis opor-se à sua presença, mas manteve-se em silêncio. Mike começou a verificar a sua possível configuração e pediu-lhe que se lembrasse dos seus familiares próximos, uma vez que os lobisomens verdadeiros perdem a memória das suas vidas passadas. Acontece que este lobisomem conseguia transmitir os seus pensamentos ao nosso herói. Viu o seu pai e os seus irmãos, e percebeu que estas habilidades seriam úteis para a sua equipa. O rosto do lobisomem mudou significativamente e tornou-se muito gentil. Apresentou-se como Christopher e ficou muito grato ao nosso herói. Então exclamou que o lobisomem derrotado tinha de ser morto novamente. Caso contrário, os anciãos ressuscitavam-no. Ele foi de grande benefício para a sua comunidade. Pediu até para prestar atenção às pupilas brancas dos seus olhos. Isso significava que podia ser reanimado, dando-lhe a beber o sangue de uma virgem, o que os nossos heróis não queriam. Ergueu o seu bastão de caveira bem alto, lançando feitiços, e uma aura brilhante formou-se em redor do item mágico. Depois agarrou a cabeça do lobisomem pelos cabelos e continuou a sua oração. A energia começou a concentrar-se no seu bastão e desferiu vários golpes no corpo do lobisomem, fazendo com que este começasse a mexer-se convulsivamente. O ritual não terminou aí, e as hastes do bastão começaram a penetrar no corpo do chefe lobisomem para danificar todos os órgãos internos. Começou a gritar, fazendo sons estranhos semelhantes a rosnados. Os ramos do bastão arrancaram-lhe os olhos. Agora, definitivamente, nunca mais regressará ao mundo humano. Johnny estava com medo que este destino também o pudesse esperar, especialmente porque não tem qualquer habilidade sobrenatural e o nosso herói pode livrar-se dele, uma vez que é um lobisomem. Os caules do bastão continuaram a sugar energia do corpo do chefe do clã dos lobisomens, e este transformou-se gradualmente em cinzas. Após a conclusão do ritual, um novo crânio apareceu no bastão, indicando que o seu fantasma estava agora dentro do bastão, em confinamento completo e permanente. Johnny observava tudo atentamente e, de repente, em vez de crânios, viu cabeças de lobisomens derrotados e mortos, o que o chocou. Chegou mesmo a ver os seus corpos e percebeu que o lobisomem revivido era um verdadeiro feiticeiro, e não se devia confiar muito nele. Tudo o que restava do corpo do chefe lobisomem era pele fina e decadente. No bastão do feiticeiro lobisomem, em vez de crânios, apareciam cabeças humanas. Tentavam dizer algo importante, mas não conseguiam abrir a boca. Então, o seu novo assistente, o feiticeiro, explicou que as cabeças lhes estavam a dizer para se esconderem por uns tempos noutra cidade. Caso contrário, morreriam todos, e todas as forças dos anciãos seriam lançadas no local da batalha. Os chefes de equipa sugeriram que se mudassem para Washington, onde ninguém estaria à sua espera, e poderiam esconder-se numa casa segura. O feiticeiro começou a rodar rapidamente o bastão. Foi envolvido por uma energia brilhante que, como um teletransportador, os moveu para a cidade mencionada. Encontraram-se mesmo no quarto do casal apaixonado. A sua casa ficava um pouco mais perto. O feiticeiro disse a si mesmo que tinha introduzido as coordenadas um pouco erradas. A bela e jovem rapariga ficou chocada com o que viu. O seu namorado riu-se surpreendido. Algo tinha de ser feito, pois poderiam chamar a polícia, e assim os lobisomens rapidamente os encontrariam. O feiticeiro lançou um feitiço e todos desapareceram. O casal agitado não conseguiu recuperar o juízo durante muito tempo, e no final, decidiram que a taça de champanhe extra era a culpada de tudo. Finalmente, encontraram a sua casa. Já estavam lá à espera, porque os leais amigos de Mike, com quem ele estava em Washington, já os esperavam lá há muito tempo. Os seus amigos ficaram muito entusiasmados, pois estavam à espera do Mike neste apartamento há quase um mês. Se não viu a nossa nota a dizer onde nos devemos encontrar novamente, este mundo está cheio de perigos. Há lobisomens a cada passo. No dia seguinte, Mike teve de ir trabalhar. Nesta dimensão, é o chefe de uma grande empresa e, para que ninguém adivinhasse, deve cumprir esta função. Já de manhã cedo, o nosso herói estava no seu grande escritório. Lembrou-se das batalhas recentes com os lobisomens. Queria ir mais longe na batalha, mas tinha de esperar pelo momento certo. Compreendeu que se continuasse a sua busca ativa, seria exposto àqueles que o rodeavam. Mike carregou no botão para chamar a equipa. Não conhecia a sua equipa, queria convocar uma reunião geral e, ao mesmo tempo, conhecer toda a gente.
Um jovem abriu a porta do escritório e perguntou o motivo da chamada. O verdadeiro chefe da empresa era um verdadeiro tirano e nunca tinha comunicado com ele, pelo que este desafio o surpreendeu muito. Mike explicou que precisava de reunir toda a equipa de gestores e especialistas-chave, e também fornecer uma lista de funcionários com fotografias. O herói compreendeu que estava simplesmente no corpo do chefe desta empresa. E as suas palavras causaram surpresa. Aparentemente, o verdadeiro chefe não se distinguia pela generosidade, mas apenas demonstrava um tom de comando. O tipo disse que faria tudo, mas nunca tinha reunido uma equipa naquele dia antes. Nem todos estarão prontos para relatar o trabalho realizado. Mike exigiu que as suas ordens fossem seguidas e não contestadas. O herói tinha simplesmente de se dissolver no ambiente humano. Há uma grande caçada por ele. E o nosso personagem também pediu para receber um auto de notícia. Queria ver no que a polícia estava a trabalhar no momento. Afinal, em poucos dias deixou para trás muitos cadáveres. Enquanto esperava, apareceu-lhe o fantasma de um professor, que não queria que Mike continuasse a perigosa busca por lobisomens na civilização terrena. Dirigiu-se a ele diretamente e alertou-o de que não havia nada além de engano à sua volta e que ninguém era de confiança ali, pois a sua vida estava em grande perigo. Mike pensou nas palavras do seu mentor durante muito tempo, mas o desejo de vingança não o demoveu, apesar de todos os perigos que ameaçavam a sua vida. O seu poder revelou que havia um lobisomem a trabalhar no departamento de economia da sua empresa. Era uma ameaça para ele e precisava de ser tratado primeiro. O nosso herói decidiu finalmente que não deixaria a civilização humana até destruir todos os lobisomens. E o mais importante, os seus altos escalões, que estiveram envolvidos na morte da sua mãe. Virou-se e foi até a janela. Pensava sempre melhor quando olhava para a natureza, mas ali havia betão e pessoas por todo lado, mas mesmo assim era lindo. O herói teve a ideia de que, ao comunicar com os seus subordinados, identificaria os principais funcionários da cidade, que deveriam ter informações sobre os principais lobisomens. A reunião começou. Todos ouviram atentamente o nosso herói. Antes da referida reunião de planeamento, conseguiu compreender que a sua empresa estava envolvida na construção e que no último trimestre se verificou um declínio dos indicadores financeiros. O chefe do departamento de construção falou primeiro. Explicou que os volumes de produção caíram, não havia projetos de construção suficientes e que os concorrentes tinham reduzido os preços dos trabalhos de construção e instalação. Mike ouviu atentamente e não quis interromper o seu interlocutor, mas já percebeu o verdadeiro motivo da queda dos indicadores. O nosso herói mencionou o facto de o chefe do departamento receber dinheiro dos concorrentes há muito tempo para fornecer segredos comerciais e o custo dos projetos de construção. Todos ficaram chocados com o que ouviram. O seu chefe nunca se permitiu acusar os seus subordinados de um crime. A opinião da equipe estava dividida. A maioria não concordou com a declaração do chefe. Então Mike sugeriu que todos expressassem a sua opinião e se apresentassem completamente, para que ele pudesse compreender os nomes dos seus subordinados. Cada pessoa apresentou-se e justificou o seu ponto de vista. O Mike ficou satisfeito consigo mesmo. Compreendeu que já estava cansado e começava a ser atormentado pelos fantasmas dos seus amigos assassinados, que morreram numa batalha desigual com lobisomens em todas as dimensões do nosso universo. Depois sentiu-se sozinho, envolto num feitiço negro, talvez um precursor da sua morte iminente. Os seus pensamentos voltaram novamente à reunião. A equipa já estava a discutir a segunda questão, relacionada com os números previstos de exportação. Mike lembrou que para aumentar as exportações, é necessário alargar a geografia das entregas. Lembrou-se imediatamente da aldeia chinesa onde costumava passar os verões com o seu professor e estudar artes marciais. O chefe de departamento sugeriu fazer uma viagem de negócios ao Canadá para assinar novos contratos. Mike ainda sentia nostalgia das paisagens chinesas e não ouvia os seus subordinados. Voltou a ver os fantasmas dos seus amigos assassinados, queriam avisá-lo sobre algo. Mike concordou de forma distante com a opinião dos seus subordinados, o que fez com que a equipa desconfiasse da saúde mental do seu chefe. Antes, apenas gritava e impunha a sua decisão. O herói disse que precisava de ir para outra cidade por uns tempos e que as suas funções seriam temporariamente desempenhadas pelo seu representante. Ele não queria perder tempo com este trabalho aborrecido. Já se imaginava noutra dimensão, onde novas aventuras o aguardavam. A equipa ficou alarmada com o comportamento inadequado do seu líder. Mas assim que ele pessoalmente insultou e humilhou toda a gente, acalmaram-se e começaram a cumprir os seus deveres. Enquanto estava em reuniões,
Os seus amigos tiveram tempo para se divertir e matar muitos monstros. Entretanto, o seu aluno mais novo ficou gravemente ferido e estava à beira da morte, necessitando de cuidados médicos de emergência. Agarrou-se às paredes do quarto e caminhou em direção à saída para apanhar um pouco de ar fresco e estancar a hemorragia com meios improvisados. Os esqueletos acabaram metodicamente com os lobisomens feridos, havia um grito selvagem e um cheiro de morte à volta da casa. Um dos lobisomens fingiu estar morto e conseguiu enganar os esqueletos, agora tentava sair da sala. Procurou o rádio com a mão e quis pedir ajuda aos outros membros do clã dos lobisomens, ou pelo menos enviar as coordenadas da sua localização. No entanto, não teve sorte, pois a bateria do rádio acabou e só descobriu sozinho. A sua namorada, que estava escondida atrás dele, foi puxada pelos cabelos com toda a força. Da dor selvagem, ela começou a gemer e a implorar por ajuda. O lobisomem percebeu que não estava destinado a sair vivo. O seu sangue corria por todo o corpo e ia morrer de qualquer maneira. O esqueleto reparou nele e, friamente, matou o lobisomem ferido, indicando ao nosso herói que toda a sala estava limpa e todos os lobisomens estavam mortos. Mike caminhou orgulhosamente em direção ao lobisomem. Queria obter informações dele sobre a localização do quartel-general dos lobisomens. O lobisomem concordou em ajudá-lo em troca de poupar a vida à namorada, que tinha acabado de ser arrastada para a sala ao lado. Mike pensou durante muito tempo se concordava ou não, mas de qualquer forma não tinha nada a perder, pois ao salvar-lhe a vida, iria aprender mais. O lobisomem começou de longe, de modo que quase ninguém conhecia a sua liderança de vista. Comunicam pessoalmente apenas através dos seus primeiros representantes. Um destes delegados está em Chicago. Pode ser encontrado no melhor cassino da cidade. É o dono. Após terminar as suas palavras, começou a pedir misericórdia para si próprio, embora entendesse que essa decisão não seria tomada. Mike pensou que este lobisomem lhe poderia ser útil, pelo menos indicar-lhe-ia o caminho para este cassino. O lobisomem ficou ainda mais alegre, percebendo que poderia salvar a sua vida e assegurar ao nosso herói a sua devoção. Mike sabia que não era possível confiar nas suas palavras, mas era possível brincar com ele e obter mais informações. O seu novo aprendiz de feiticeiro também confirmou o seu raciocínio de que não se pode confiar neste lobisomem, até os espíritos da equipa o afirmam. O lobisomem acalmou e continuou dizendo que esta cidade tem segurança profissional e que não seria possível simplesmente matar este lobisomem. Olhou para as suas calças ensanguentadas e percebeu que o seu corpo estava catastroficamente sem sangue. Não sobreviveria sem uma dentada de uma nova pessoa. O lobisomem, cambaleando de dor, levantou-se e caminhou em direção à saída. Os seus pensamentos estavam apenas numa nova porção de sangue fresco. Parecia-lhe que ninguém sequer reparava nele, que passava despercebido. Apenas o feiticeiro compreendia tudo e o observava. O lobisomem decidiu espreitar para dentro do armário, que estava na despensa. Sentiu ali cheiro a sangue e não pôde fazer nada. As suas pernas não lhe obedeciam e caminhavam na sua direção. A decepção esperava-o. Não havia nada no armário, exceto documentação. E o cheiro a sangue foi preservado devido ao facto de nele estar armazenado um cadáver humano. Ele olhou para os ficheiros das pessoas. Esta biografia e dados pessoais pareciam-lhe muito familiares, mas não se conseguia lembrar de onde os conhecia. Eram fotografias de jovens, mas faziam-no lembrar pessoas que já conhecia quando eram mais velhas. Eram definitivamente lobisomens. Mike estava mais uma vez convencido de que estas pessoas eram lobisomens na sua juventude que estiveram envolvidos no assassinato da sua mãe. O que significa que este lobisomem está a mentir e conhece pessoalmente o elo mais importante nesta hierarquia emaranhada. O lobisomem compreendeu que se tinha decifrado completamente, mas não se podia dar ao luxo de entregar os seus principais chefes, pois neste caso aguardava-o a morte de todos os seus familiares e amigos. O feiticeiro lobisomem tentou piratear a sua consciência e ver imagens de locais de encontro com estes bosses, mas houve um forte bloqueio e as suas tentativas não tiveram sucesso. Mike folheou novamente o diário, recordou amargamente a sua infância e quis dar-lhe vida em troca de qualquer dica. Entretanto, o feiticeiro lobisomem já lhe tinha cortado a cabeça. O herói começou a suspeitar que talvez o tivesse feito de propósito para não conseguir descobrir ainda mais informações. O seu corpo sem cabeça jazia aos pés do feiticeiro que garantiu a Mike que, com o seu poder, lhe mostraria o caminho certo, e o lobisomem já lhe tinha contado tudo o que sabia.
Passou o seu cajado sobre o seu corpo e outro crânio apareceu nos ramos, fechou-o na sua masmorra. Johnny estava desesperado. O seu irmão mais velho tinha acabado de ser morto. Estava literalmente a poucos minutos de lhe salvar a vida. Olhou para o seu corpo e quis chorar de tristeza. Mas conteve-se, porque não queria demonstrar a sua simpatia pelos lobisomens. Como recordação, decidiu tirar o relógio de pulso que a mãe lhe oferecera no seu aniversário. Johnny ficou feliz por eles se terem mantido em boas condições depois de tal batalha e puderam lembrá-lo de um parente próximo. Virou-se para Mike e salientou que sabiam a direção da busca e que não havia tempo a perder. Depois viu um canal de notícias que mostrava Mike numa gravação como diretor de uma grande empresa de construção. Foi mostrado em grande plano e agora é fácil de ser localizado, pois a sua identidade foi estabelecida e precisa de mudar urgentemente de local de residência. O herói reparou que esta capa lhe tinha pregado uma partida idiota. Agora, toda a gente em Washington o conhece. Resta acrescentar que é procurado por suspeita de homicídio. Mike decidiu que o seu papel como diretor da empresa tinha terminado. Embora tenha mudado a sua aparência quando chegou ao trabalho, é tão semelhante que as probabilidades de continuar a esconder-se atrás desta lenda são nulas. Talvez devesse mudar-se para uma empresa mais pequena. O herói imaginou-se como um pequeno chefe, mas abandonou imediatamente a ideia. Enquanto o herói raciocinava, a cidade já fervilhava de notícias que faziam as pessoas comuns suar frio. Mike estava a contar as possíveis opções para chegar a Chicago sem ser notado nos transportes públicos. Mas já em todos os ecrãs publicitários da cidade, a sua imagem era veiculada como o rosto de uma pessoa procurada por centenas de assassinatos de pessoas comuns. A notícia em questão causou grande receio entre todos os moradores desta grande cidade. No entanto, Mike compreendia que o dinheiro e o poder decidem tudo neste mundo terreno, e podia relaxar e traçar uma rota para Chicago. Desta vez, Johnny queria proteger o seu novo dono de ações precipitadas. Uma emboscada poderia esperá-lo em Chicago. O herói continuou a estudar o diário do lobisomem e descobriu que eles estão por trás de todos os clãs de lobisomens e lideram esta comunidade criminosa, controlando todos os negócios criminosos da América. Johnny continuou a convencê-los de que o seu novo assistente tinha deliberadamente cortado a cabeça do lobisomem para que não tivesse tempo de terminar os detalhes, e que o seu novo assistente estava a fazer um jogo duplo com eles. Ler o diário do lobisomem fascinava Mike. Não ouvia ninguém e estava perdido nos seus pensamentos sobre o passado. Era impossível alcançá-lo. Viu rostos familiares neste caderno e percebeu que durante um longo período de tempo esteve rodeado de assistentes de duas caras que só confundiam os rastros que levavam ao topo dos lobisomens. Estes assistentes eram tão próximos dele que informavam os lobisomens sobre todos os seus planos e intenções, razão pela qual sofriam sempre grandes perdas e o seu senhor morria. Mike percebeu que havia sempre traidores à sua volta e agora não podia confiar em ninguém, mas não queria parar a meio do caminho. Johnny começou a gritar e a implorar para que parasse e não fosse para Chicago sozinho. A cidade estava simplesmente infestada de lobisomens. O herói era inabalável nos seus planos e não queria ouvir a opinião das outras pessoas, principalmente porque já não confiava em ninguém. Compreendia que não conseguiria lidar sozinho, mas não podia desistir. O seu assistente observou-o partir e a percepção de que o nosso herói poderia morrer deixou-o muito triste, e as lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. Ficou parado no meio da sala onde os corpos dilacerados dos lobisomens estavam espalhados, não sabia o que fazer, mas tinha de sair rapidamente daquele lugar. Não queria aceitar a ideia de que tinha visto Mike pela última vez. O seu coração estava arrancado do peito. Decidiu que o seguiria definitivamente, até aos confins da terra. Mike também compreendeu que, embora Johnny fosse um cobarde, eles tinham caído em todas as emboscadas juntos e podiam ter morrido juntos. Mas ele não podia trabalhar para lobisomens. Tirou o relógio do bolso e olhou para as horas. Já era tarde. Mas ainda ia a tempo de avisar Mike que estava em perigo real. Já podiam estar à sua espera na rua. Pegou freneticamente no telemóvel e começou a ligar para o nosso herói. Mas ele não atendeu às chamadas e então o telefone desligou-se completamente. Johnny começou a chamar feiticeiro ao lobisomem, mas este respondeu-lhe calmamente que não podia mudar nada e que era melhor pensar na sua própria vida. Agora finalmente compreendia que os lobisomens tinham pregado uma partida a Mike e tinham deliberadamente plantado este diário nele para que ele deixasse de confiar nas pessoas e ficasse a sós com elas. Isto significa que ele deve definitivamente ser morto num futuro próximo.
Uma vez que removeram completamente as suas máscaras e se abriram, precisam de o controlar mais e decidiram eliminá-lo. Chegou mesmo a ver o cadáver de Mike deitado numa poça de sangue, o corpo exausto e imóvel. Seguiu o nosso herói, Johnny decidiu salvar Mike a qualquer custo e se não resultar, então é melhor que morram juntos. Saiu, não havia ninguém à vista, a cidade parecia uma selva de betão. Sentia-se mal, tinha a garganta seca e nem conseguia gritar para chamar Mike. Mike caminhou até a paragem de autocarro com o esqueleto, era surdo-mudo e podia ser facilmente seguido até Chicago, mas não conseguiria passar informações sobre os seus planos a ninguém. Nesse momento, o nosso herói já estava na mira dos binóculos de assassinos profissionais que já o aguardavam para sair do edifício. Mike percebeu que estava a ser observado, mas não pensou muito nisso. Estava tão desesperado com a traição dos seus assistentes que não conseguia tomar decisões racionais. Os assassinos confirmaram a missão pelo rádio mais uma vez e a sua eliminação foi confirmada. O parceiro do assassino, usando óculos, confirmou mais uma vez a identidade de Mike e apontou que o nosso herói estava de facto a caminhar para o alcance das suas armas. O segundo assassino sacou da sua espingarda de precisão e começou a carregar o carregador. Inseriu uma bala no cano da espingarda e preparou-se para dar um tiro certeiro diretamente no coração de Mike. Um tiro foi disparado. A aura do nosso herói começou a ficar sangrenta. Os seus olhos ficaram vermelhos e isso poderia significar o pior. Momentos brilhantes da sua vida começaram a surgir na mente de Mike. As imagens mudavam uma após a outra. Via-se cheio de força e energia quando entrava pela primeira vez numa batalha mortal, como geralmente acontece antes da morte. Não se sabe se Johnny poderá ajudá-lo.